Fala, investidores, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal de podcast da Invest Dicas. E hoje um convidado muito especial, poxa, uma sexta-feira chuvosa aqui, praticamente véspera de Natal. Tá aqui com a gente hoje, passando aí um conhecimento fundamental para vocês que querem investir no exterior. Ele que é especialista em offshore pela XP Investimentos e também investimentos internacionais. Então seja muito bem-vindo, Vitor Costa, cara, brigadão, Valeu, uma honra a sua obrigado. participação. Essa chuva doida aí, chegou atrasada, mas deu certo, né, Deu cara? certo, bora. Vamos lá, Vitor, eu quero, primeiramente, para começar, eu quero saber sua trajetória, sua carreira. Quem é Tá, o Vitor Costa? De onde você veio? Como é que surgiu boa. essa sua paixão por investimentos, offshore? Vambora, Boa, cara. boa, vamos lá. Já tô há 5 anos no mercado offshore pela XP. Antes trabalhei em grandes bancos, sempre ali na área comercial. Já tive algumas startups também, mas todas faliram. Ah, é? Tem aquela. Tem aquele ditado que 99% das startups falem no primeiro ano. Eu entrei nessa estatística, normal. Você perde dinheiro de pai, mãe, vô, gestor de Faz dinheiro. parte. Mas faz parte da trajetória também, né, Faz cara? Eu parte. vi um empresário falando que só contrata pessoas que já faliram. É Porque tem isso a aí. experiência, É isso entendeu? aí. O americano é muito assim. Se você não falhou nenhuma vez, cara, assim, você não aprendeu nada, É né? isso aí. Tem É até isso uma aí. história do Florian Bartunek, que é o gestor da Constellation, e ele cuida do dinheiro da família do presidente da Americanas, caramba. Qual que era o nome dele? É, Pô, putz, esqueci o nome dele, caramba, cara. Jorge, não, o Jorge o Paulo Lema. Lema, O Lema. Lema. Aí ele conta essa história, ele contou essa história uma vez, ele falou, olha, no primeiro trade que eu fui fazer pro Lema, perdi, sei lá, 100 milhões de dólares. Aí ele Isso, chegou, cara. falou, puta, fudeu, vou ser mandado embora logo no primeiro dia de trabalho, ferrou. Aí ele chegou pro Lema, falou, já meio que com a carta Aham. de demissão, assim, né? Já esperando eu levar um esporro. Ele falou, não, cara, porra, você tá aí pra trabalhar, você errou, aprendeu? Aprendi, agora só narra de novo, né? Boa, isso Porque... aí, isso aí. Mas era do que Mas startup? Era enfim, finanças? não, era startup tive startup de gastronomia, startup de música, Ah, bastante coisa. queria ser o Steve Jobs, mas a diferença é que ele é bem mais inteligente do que eu, né? Não é só porque eu sou japonês que eu achava que era. Você tem quantos anos, cara? Eu tenho 37. Pô, tá novo ainda, cara. Mas enfim, aí, cara, quis empreender, não deu certo. Eu falei, pô, deu 30 anos. Se não der certo nenhuma empreitada minha, vou continuar no mercado financeiro, coisa que eu já sei fazer. Tava no comercial, tava no bancão. Mas aí, pô, teve essa mudança pra corretora, né? Essa disrupção de mercado, aí não tem como. Aí eu tive que ir realmente pra Faria Lima para poder aprender até mais, né? Porque o banco você acaba ficando um pouco mais concentrado, aquela Uhum. velha história de oferecer só produto de banco. Tudo bem que agora eles abriram bastante o leque, mas mesmo assim, cara, banco serve para emprestar. Simples assim, ganha dinheiro com empréstimo, ganha dinheiro ali nos juros do rotativo do cartão, cara, e corretora é para investir. É isso aí. É igual aos Estados Unidos, a maioria do dinheiro do americano tá em corretora, É né? isso Não aí. tá em banco. Ô Henrique, tem que dar o pause aqui, ó. Tá pausado. Boa, boa. Boa, boa, vamos lá. Cara, isso é verdade. Isso pra você na carreira de banco, XP, como é que surgiu isso, cara? Você se formou em que faculdade que você fez? Cara, me formei em administração, fiz ISPER, Pô, Insper é bacana, hein? cara, hoje acho que quando você fala de referência de mercado de administração, Mercado FGV, financeiro também, INSPER, ó, mercado Insper, né? financeiro gosta bastante, Gosta. pela metodologia, né, pela diretoria lá da turma, então, cara, acaba sendo uma faculdade sim que você acha que aprende no skin the game ali, sabe? Skin the Game, sim. Pô, eu entrei como estagiário, Itaúzão, fiquei 10 anos no Itaú, achava que ia Você ficou morrer no 10 anos em Itaú. Itaú? Pô, o Itaú assim, quando você fala de instituição financeira mesmo, de pessoas, RH, gente, os caras são bons. E é uma Os cultura caras muito é forte o uma Itaú cultura muito também, forte né? de pessoas, né? Cara, eu adorava o banco nessa questão de pessoas. Só que aquela velha história, para você subir fica um pouco mais difícil, até porque já tem muita gente, até porque é um banco que já tem 100 anos, então já está tudo construído. Diferente de uma XP que, pô, a pista tá aberta. Assim, você tá lá para fazer acontecer. A empresa tem 20 anos. Se eu tenho 5 anos de XP, pô, Nova empresa ainda, né? eu tenho um quarto de vida de XP, então minha possibilidade de crescimento aumenta exponencialmente dentro de uma XP. Dentro de uma corretora. Mas, claro que são perfis totalmente diferentes de companhia, culturas totalmente diferentes, né? A gente fala brincando lá na XP que a XP não é para qualquer um, mas isso não é no sentido bom ou ruim.
É porque realmente, cara, se você não tiver um espírito mais, cara, sangue no olho, vai pra cima, fica um pouco difícil você ficar na cadeira ali, E cara. a galera fala mesmo da XP. A galera. Mas assim, ó, tem um novo documentário da NBA no Netflix, Sei. né? Que, pô, os caras falam que 1/3 da NBA muda todo ano, cara. Olha Caraca. só isso, olha esse número. E eu achava que, pô, porque o mercado financeiro, principalmente mercado de alta performance, cara, a rotatividade E é muito grande, né, cara? acaba sendo grande, entendeu? Eu falo que a gente é igual, cara, jogador de futebol. Assim, cara, você tá entrando na Champions League, de verdade. Você tá com os melhores jogadores, com os melhores profissionais, com os caras mais fera do mercado. O cara do seu lado tá ganhando dinheiro pra caramba, enquanto você não tá, você tá tudo fodido. Mas, amigão, você tem que fazer gol. Você tá na Champions League, é isso. Tem que ter fome ali, né, cara? Senão o cara não fica, né? Se você não tiver com apetite, se você não tiver com tempo, se você não tiver com, cara, momento de vida também, não é só o cara só querer. Porra, Tá, faz às vezes, sentido. cara, você tá indo por uma empresa que você precisa arriscar mais. Cara, é empreendedor, você vai arriscar mais, não tem jeito. Então, pô, às vezes me liga um cara, fala, pô, recebi uma proposta da companhia e tal, o que que você acha? Eu falo, puta, pensa bem, você tá com um colchão legal, cara, como é que tá na sua família, entendeu? Porque, pô, imagina, sei lá, você tá se separando, você tá com um filho com problema, mano, o trabalho vai virar mais uma dor de cabeça Vai pra virar um você, problema, sabe? né? Acho que depende muito de momento de vida, cara, também. Todo mundo precisa apoiar essa transição, cara, porque o bicho pega. É. O bicho pega. Certificação, você tirou alguma? Cara, tem o CFP, as basiconas, CEA, SAI agora, né, da FINRA. Preciso tirar meu Series 7, que eu tô É difícil rolando. esse, cara. Não, Eu vi que o facinho. Oswaldo passou também, ele postou no Não, é de LinkedIn boa. dele. É um CPA 10 em inglês, Ah, é, assim, cara? super de boa. Mas dá pra fazer em casa? Dá, você vai, pega, faz o cadastro na FINRA, faz por vídeo Online ali, de mesmo, boa, não? online, 80 perguntas, eu acho. Cara, não entra nada de técnico, é só mesmo um pouquinho de legislação, uma Caramba, questão. cara. Cara, é de boa. Só que para você ser certificado real, para você poder vender produto financeiro, você precisa ter o Series 7. Então é o SAI, depois você tira o Series 7. Para você tirar o Ah, Series tem outra 7, etapa. tem Ah, outra tá. etapa. Aí esse o bicho pega um pouco mais. É? Essa você precisa ter um sponsor, você precisa ter uma corretora lá fora assinando, entendeu? Aí não é você by yourself chegar e tirar. Não, você precisa realmente, né, tá vinculado a alguém lá fora para ele poder assinar a certificação para você. Mas isso impacta no seu trabalho hoje? Tirar Total, É? não, eu preciso tirar. Chegar só mais um pouquinho perto Ah, claro. Só puxa aí um pouquinho mais. Ah, puxa mais. É isso, né? Pronto, valeu. Cara, preciso tirar pra ontem. Sério, cara? Meu chefe já tá me No seu enchendo o pé saco já. há uns 6 meses. Preciso. Que, cara, eu tô enrolando ele, mas agora não dá mais. Não dá mais? Não dá mais, não. Mas esse é um pouco mais difícil. Aí já cai parte da análise técnica, fundamentalista. Esses Não, negócios. cara, aí já entra bem legislação americana. Eita. Porque, cara, é assim, nos Estados Unidos você responde pela física, Sim. entendeu? Que você fez besteira, cara, você vai preso. Sabe aquele filme lá, Em Busca da Felicidade, que justamente é sobre o mercado financeiro? Sei. Né, que o Will Smith, ele esquece de pagar lá o ticket park dele lá, e aí ele vai preso porque Sei. não pagou. Cara, isso é mercado americano. Então, se você tirou sua certificação, cara, e se você fizer besteira com o cliente, tá na roça. Tá na roça. Você perde sua certificação, cara. Caraca, Total, cara. é pesado. Por isso que compliance aqui é uma coisa, compliance lá é outra. Às vezes você vai aprovar uma conta aqui no Brasil, mas não aprova lá. Aí o cliente fica pé da vida. Putz, é porque o compliance americano é bem mais chato do que o brasileiro. Mas 10 vezes mais. Ele quer saber quem é você, por que você está mandando dinheiro, quanto tempo você vai ficar com o dinheiro investido, se você vai... Enfim, ele quer saber, cara, só a ficha inteira. É bem diferente. Pra marcar essa prova aí demora? Não, demora assim, né? 4 horas de prova, mas tem que estudar Mas pelo dá pra menos... marcar na hora, não é igual o CFB, que acho que o CFB acho que se Ah, demora 4 vezes não, por ano não. só, né? Essa prova, como é que ela funciona, cara? Você precisa tirar 73% de acerto. Você tem três tentativas. Se na terceira tentativa você não conseguir, bloqueia durante 6 meses. Você só pode Ah, tá. tirar depois de 6 meses. Tá? Mas não é uma coisa trivial, tá? De tirar aqui no Brasil ainda. Justamente porque você precisa de um representante. Tá? Então, cara, certificação americana mesmo para você começar a vender investimento americano no Brasil, assim, posso estar muito errado, mas acredito que não vai ter no curto prazo. Porque, cara, o americano, se você fizer cagada, como eu te falei, ele quer te prender. Como é que ele vai te prender em solo local? Não dá.
Então, em tese, você precisa estar vendendo o produto lá. Então, por isso que o mercado internacional, às vezes até é um pouco difícil o crescimento, porque a gente, como um brasileiro, não pode atuar aqui, entendeu? Ah, tá, entendi. Então, por exemplo, eu vou tirar a certificação agora em fevereiro. Mas tem muito produto que eu não vou poder atuar aqui porque o compliance não tá aqui, ele não tá tão em cima. Então, de novo, não vai ser trivial assim da gente sair vendendo produto americano, tá? Aqui. Como que é o seu dia a dia na XPO, cara? Hoje você cuida do quê? Você faz o quê na XP hoje? Boa. Eu vi que você atua na XP Internacional, se eu não me engano, né? É Com isso. produto de lá? A gente tem hoje 2 escritórios, Miami e Nova York. Miami é o nosso hub de pessoa física, a gente vai atender as grandes famílias. Nova York é o nosso hub de pessoa jurídica, vai atender mais o institucional. Vamos atender gestoras, fundo de pensão, enfim, empresas mesmo. Empresas mesmo. A minha atuação hoje, basicamente, é montar a estrutura internacional para cliente de alto patrimônio. Então, exemplo, pô, tu quer mandar $1 milhão para fora, qual é o caminho? Pessoa física, pessoa jurídica, é melhor eu abrir uma empresa em Bahamas, em Hong Kong, como é que funciona a parte de tributação, como é que funciona a parte de sucessão. Antes de você mandar $1 milhão para fora, tá. você precisa sempre fazer esse checklist tributário antes. Porque senão você chega lá, acontece alguma coisa, ninguém te avisou e o seu dinheiro fica travado lá pelo governo americano 2, 3 anos porque você não soube fazer ali um testamento e não soube fazer ali direito o seu processo de sucessão. Então a gente faz todo esse advisor por cliente, mas é um cliente que, em tese, ele já construiu o patrimônio dele no Brasil, ele já está, em tese, ali, pô, bem de vida, e aí ele tá mandando dinheiro para, cara, diminuir risco Brasil. Tá, de 10, acho que reuniões que eu faço, 11 o cliente ele quer diminuir risco Brasil. Então ele está preocupado sim com o governo, ele está preocupado aí com o dólar a 6,10, 6,20, ele está preocupado com dívida fiscal, está preocupado com a nossa inflação e ele está mandando cada vez mais. Hoje acho que a gente tem, assim, se você entrar no site do Banco Central, tem quase $500 bilhão de brasileiro investido lá fora. Isso é o que está declarado, né? Fora o que ainda está debaixo dos panos. Mas o declarado é $500 bilhão. O PIB hoje do Brasil é 2,2, se eu não me engano, 2,2 trilhão de dólar. Cara, então você tá falando de 1/4 do PIB do Brasil lá fora, cara. É dinheiro pra caramba. Pra caramba, cara. Pra caramba. Pra caramba. E o dólar a 6,10, 6,20 não tá inibindo o cliente de mandar. Claro que o cliente dá uma segurada, vamos ver como é que fica, mas assim, o medo dele, acho que tá vindo em primeiro do que câmbio mesmo, tá? Então, cara, eu faço isso. E dá medo mesmo, né, cara? Dá medo mesmo, porque eu acho que o dólar nunca chegou, acho que nunca chegou, bateu, né? nunca bateu 6,40, enfim. 6,30. E na minha opinião, vai subir mais ainda o dólar, né, por esse nosso governo maluco aí também. Então, cara, a gente tem que se proteger. Né? A proteção natural. Às vezes o cliente, ele pega, sei lá, recebeu R$1 milhão. Aí ele bota 250 mil no Itaú, 250 mil no Bradesco, 250 mil no Banco do Brasil, 250 mil no BTG. Cara, que diversificação você fez? Tá tudo debaixo da mesma jurisdição, os 4 bancos colocaram em fundo multimercado, CDI, que seja, produto tradicional. Cara, no final das contas, a sua descorrelação, né, que é realmente você fazer a diversificação perfeita, cara, não tá acontecendo. O que vai descorrelacionar a sua carteira? Dólar, ouro, Bitcoin, enfim... coisas que vão não contra o mercado, mas, pô, se você montou uma carteira nessas 4 casas e o mercado vai mal, cara, as 4 carteiras vão cair. Né? Se vai bem, tudo bem, as 4 carteiras também vão subir. Então você precisa ter produtos ali que não dependam do mercado. Né? É o famoso... Qual que era aquele carro lá? O Fiat... Cara, esqueci o nome dele, cara. Porra, um meme durante 2 anos, Esqueci o nome dele, cara. Era melhor você investir em... Ué, não era o Fiat Bravo lá, cara? Acho que é Bravo. É o Bravo? É o Bravo, Sei lá acho que é o como Bravo. era. Acho que é o Bravo. Cara, eu vi um post interessante do Roxo, ele tá comentando do Roxo aqui, né? O cara perguntou pra ele, Roxo, o que é ser milionário? É você ter R$1 milhão e ele falou assim, cara, você ser milionário hoje é você ter acima de $10 milhões de dinheiro investido e ter tudo em offshore. Isso é ser milionário hoje em dia. Então, explica pra gente um pouquinho, pra nossa audiência, cara, o que é um offshore, como que funciona essa estrutura offshore,
tá? Porque eu acho que muitas pessoas ainda têm um pouco de medo, acham que é coisa ruim, acham Tá. que, poxa, a gente vai proteger paraíso fiscal, para não pagar imposto, pode ser Aham. preso. E qual que é a importância para o empresário hoje brasileiro ter uma boa estruturação offshore para a vida futura, para a família, para os filhos? Qual que é a importância disso hoje e como que funciona essa estrutura offshore para gente, para nós brasileiros, né? Tá. Primeiro, o que que significa offshore? É tudo que está fora das águas brasileiras. Ponto final. É igual plataforma de petróleo offshore, né? Às vezes as pessoas falam offshore, pensam logo em empresa. Não, offshore é investimento internacional. E aí você pode ir via pessoa física ou você pode ir via pessoa jurídica. Até o ano passado era uma loucura você investir via pessoa física. Basicamente você tinha que ficar recolhendo o DARF todo mês, era uma bagunça, a contabilidade não funcionava. A nova lei das offshore, de 23 agora para 24, mudou. Facilitou muito o investidor pessoa física. Então, antes você abrir uma empresa para ter para ter menos dor de cabeça, vamos dizer assim, na parte ali tributária. Hoje você consegue fazer isso via PF. Então, não necessariamente você precisa... Ah, você consegue fazer via Você PF? consegue fazer via PF. É que antes dava muito trabalho, porque todo o dividendo que você recebia, todo o cupom, você precisava pagar até o último dia útil do mês subsequente. Igual quando você tem ação aqui no Brasil, né? Que você também precisa pagar o DARF. Sim. Pô, agora imagina, você tem uma carteira com, sei lá, 10 bonds, que é 10 títulos de renda fixa. Cada bond paga um cupom semestral. Porra, a cada, sei lá, 15 dias você tem que ficar fazendo conta de DARF. Então era um caos. Por isso que era tão difícil você ir como PF. Depois da legislação que facilitou, hoje está indo muito via pessoa física. Porque você paga uma vez por ano na sua declaração de imposto de renda. Ponto final. Caramba, cara. Então ficou muito mais fácil, muito mais prático. Posso te dizer que, sei lá, o ano passado eu abria de 100 contas, 90 eram empresas offshore. Hoje é ao contrário. Hoje de 100 contas, cara, 90 é pessoa física. E aí depois... Mas aqui eu não estou desmerecendo a empresa, né? Sim. Aqui é porque... Imagina para o investidor que está, primeiro, dolarizando, que já é um passo grande para ele. Brasileiro, então, eles falam, porque o brasileiro aqui... Investir em produtos que ele não conhece. Já é uma segunda barreira. E aí eu vou e começo a falar de empresa offshore com ele. Aí eu piro a cabeça do cara. Aí o cara não tem que fazer mais nada. Aí ele desiste, ele fala, não, vou voltar pra poupança aqui, porque, cara, é muito pra mim. Então, o caminho, geralmente, que hoje o investidor faz, ele começa como pessoa física para aprender, tatear ali, ver como é que funciona, aí depois ele parte para a constituição de uma empresa. Esse está sendo o caminho natural, tá? Mas claro que depende de cada caso. Tem casos de portfólios que você já precisa de uma empresa offshore logo de cara. Exemplo, você vai comprar imóvel nos Estados Unidos. Imóvel americano entra na regra de sucessão americana de não residente americano, né, que somos nós, então nós somos os gringos, que pode chegar ali até 40%. Então, se você for um investidor em imóvel, qual que é a estrutura básica que você vai ter? Isso muita gente erra, tá? Na hora de ir lá no corretor, porque o que acontece? Você vai em Miami, Orlando, que seja, o corretor ele quer vender um imóvel para você. Ele vai te explicar por cima como é que funciona a legislação, até porque ele nem pode fazer isso. Nem pode e também às vezes não entende muito bem também, né? E também não entende, então ele vai te vender, assim, o beabá ali. O básico do básico, né? Mas ele não vai entrar a fundo, vamos lá tomar cuidado com isso. Então, estrutura base de imóvel no exterior. Vamos supor que você vai comprar 4 imóveis em Miami. Para cada imóvel você vai constituir e comprar esse imóvel via uma empresa americana, geralmente, que a gente chama de LLC. Essa LLC, geralmente, ela vai ficar em Delaware, vai ficar num paraíso fiscal americano. Então, você tem 4 imóveis. Em cima desses 4 imóveis, você tem 4 empresas, uma empresa para cada imóvel. E por que você faz isso? Para você diversificar o seu risco. Porque, cara, Estados Unidos, a questão de processo é uma indústria absurda. Se você bater o carro no carro da frente e a mulher sair com uma dorzinha assim, cara, ela vai te processar. Se você tá com uma sua faxineira lá na sua casa e ela cair e torcer o pé, cara, ela vai te processar. Qualquer coisa é processo. Cara, é engraçado isso. Tem uma amiga minha que foi para os Estados Unidos, já viajou para Miami, né? Alugou um carro, locadora.
E sem querer, cara, ela foi dirigir a habilitação do Brasil, normal CNH, ela bateu em outro carro. Cara, foi uma Fudeu. burocracia. Ferrou. Cara, eu tô do falando caramba. palavrão aqui, desculpa. Não, fica tranquilo. Ferrou. Cara, foi uma burocracia É. do caralho. O cara queria processar ela, meu amigo. Cara, e ela só encostou do carro do cara. Nada isso demais, aí, cara. É isso aí. Então você coloca cada imóvel debaixo de uma empresa para evitar que uma empresa, que um imóvel contamine o outro, Sim. entendeu? Só que qual que é a lei do não residente americano? O imóvel você vai ter lá um imposto de até 40%. Empresas americanas você também vai estar sujeito ao imposto de sucessão de até 40%. Então o que o investidor ele faz? Ele vai constituir uma empresa num chamado paraíso fiscal. Aham. Paraíso fiscal simplesmente é porque você não paga imposto naquele país. E você vai colocar todas essas empresas debaixo dessa companhia offshore, debaixo dessa empresa via paraíso fiscal. Porque se você falece, né, enfim, né, você tem lá várias empresas no seu nome, no final das contas, quem é que morreu não é uma pessoa física, né? No final das contas, quem é que morreu é um sócio de uma Eu sou de uma empresa, empresa. e a empresa continua operando, simplesmente trocou acionista, né? Você tem diretores, o seu filho assumiu a empresa, então a empresa ela não para de rodar, diferente da pessoa física, que obviamente pode ter um processo de inventário. Então, em tese, né, para cada tipo de ativo, para cada tipo de estratégia, a gente vai entender se vale a pena você montar uma empresa ou não. Então, por exemplo, para imóvel, cara, precisa ter. Mas se o cara vai com vocês lá, pô, Vitor, eu quero comprar um imóvel. Aí, lá em Miami, Estados Unidos, aí vocês fazem essa parte também. A gente faz esse tax advisor, né? A gente não advoga pelo cliente, a gente não pode fazer isso, mas a gente orienta. Olha, tá. toma cuidado, né? Funciona dessa maneira. É quando você está na indústria de private bank, geralmente você tem um time de advogados do seu lado que te ajudam você e o cliente na construção do patrimônio dele. É o que eu sempre digo, metade do seu patrimônio provém de uma boa assessoria financeira, mas a outra metade provém de uma boa assessoria tributária. Não é à toa que no Brasil tem mais advogado do que médico, porque Verdade, realmente a verdade. gente, pô, é uma complexidade gigantesca É o muito- nosso é. sistema tributário. Então, respondendo sua pergunta de offshore, depende. Mas o que é uma empresa offshore? Nada mais é do que uma empresa com um CEP, como eu falei, num paraíso fiscal. E aí, muita gente fala, pô, mas paraíso fiscal é coisa de gente rica, é coisa de ladrão. Não tem nada a ver. Se você for Mas tem esse pensar... mito mesmo, Não, né? tem, e é justificável, tá? Assim, se você for pensar, o Brasil é um baita paraíso fiscal para investidor pessoa física. Cara, LCI, LCA, CRI, CRA, debênture incentivada, dividendo, tudo isso não paga imposto. Se aqui eu não vou entrar no mérito de imposto, se está sendo recolhido para as causas certas ou não, estou falando no sentido de investimento pessoa física, tá? A gente é um paraíso fiscal gigantesco, né? Não é diferente lá fora. O Brasil, ele é amigo ali, entre aspas, de paraíso fiscal. A gente pode fazer investimento via essas jurisdições que a gente chama, né, mais tecnicamente ali como privilegiadas. Mas por que paraíso fiscal tem esse preconceito? Paraíso fiscal, empresa offshore, é igual você, cara, comprar um carro. Tem gente que vai pegar esse carro, construir uma ambulância e salvar a vida, como vai ter gente que vai pegar esse mesmo carro, dirigir imprudente e matar uma pessoa. O veículo, ele tá aí, ele é igual para qualquer um utilizar, só que tem gente que utiliza pro mal, que é o que sai na mídia, né? Pô, teve um ex-presidente da Câmara, você deve lembrar, pô, ele ficou conhecido no mundo inteiro como Mr. Trust. Por quê? Porque ele utilizou ali uma ferramenta, uma baita ferramenta de sucessão, uma baita ferramenta de planejamento sucessório antiguíssima, que são os trusts, pra, pô, coisa ilícita. Isso Usou no final pro das mal, contas, né? usou pro mal. Isso sai na mídia e aí o investidor acha que é coisa errada. Tanto que às vezes a gente chega pro cliente já comentando sobre o assunto, porque você precisa falar, o cliente ele já vira para mim e fala, não, Vitor, ó, meu dinheiro é todo ilícito, não quero fazer nada de errado. Não, eu sei, a gente também não vai fazer ele nada fala de isso? errado. Ele tem medo, né? Caramba, Principalmente cara. a pessoa mais de idade. Ele Tem muito esse mito mesmo, então, né, cara? tem muito esse mito. Caraca. Mas, assim, é totalmente legal. Seu dinheiro, ele é totalmente, cara, com origem, regulamentado, não tem nada de errado. Mas tem esse preconceito que, pô, a gente da indústria, a gente acho que cada vez mais que a gente falar, né, do internacional, vai acabar desmistificando essas teorias aí da conspiração. Mas, cara, você lembra de um político aqui em São Paulo que ele falava o seguinte: vocês nunca vão encontrar
um dinheiro meu fora, ilícito. Por quê? Porque tava num trust, tava numa empresa. Então, assim, ele tava errado? Não tava errado. Mas, assim, pô, amigão, né? Você tá utilizando uma ferramenta totalmente ilegal para questões, pô, ilegais. Aí é o que sai na mídia e aí é o que gera esse preconceito, Não só entendeu? isso, também tem empresas de apostas esportivas também, Cara, ou também tem empresas aí de criptomoedas, enfim, que só tem para fiscal. O pessoal acha que é coisa errada por conta disso por também, conta entendeu? disso, mas por isso que o ano que vem as bets, né, as empresas de apostas, elas precisam ter domicílio aqui no Brasil justamente para você regulamentar, para você controlar, senão vira essa bagunça que hoje é o mercado de bets, né? Mas é legal. Quando você olha no site do Banco Central, tá? Se você entrar lá, investimento direto no exterior, tem um gráfico que mostra muito bem isso. Desse $500 bilhão que a gente tem lá fora, 7% vai para o mercado americano. O resto vai tudo para paraíso fiscal. Por que vai para o paraíso fiscal? Justamente pelo imposto de sucessão americano. Um dos motivos, né? Um dos, e acho que um dos principais. Né? Cara, se você tem $1 milhão em ação da Apple na sua pessoa física e você morre, 40% fica para o governo americano. Agora, se você tem $1 milhão em uma ação da Apple via uma empresa offshore, seus filhos vão receber isso free tax. Isento de TCMD. Cara, isso é muito importante, cara. Isso é muito importante. Isento de TCMD e não entra em inventário. Hoje, quando a gente fala de sucessão, empresa offshore, investimentos internacionais, tá na pauta de todo advogado de sucessão. Por quê? Claro que regra de TCMD pode mudar, sim, a gente acredita que pode até ter alguma alteração já, né, na nova reforma tributária, mas até agora, cara, tá isento, zero imposto, não entra em inventário. Quantos casos durante esses 5 anos eu vi de família pagando inventário com dinheiro de fora, primeiro, para pagar o inventário do Brasil? Pô, o inventário no Brasil, assim, pode durar 1 mês como pode durar 100 anos. Se tiver menor... Minha tia faleceu na pandemia de Covid faz 5 anos, cara. Mais de 5 anos. Não saiu o inventário da casa dela ainda, cara. O pessoal não conseguiu vender a casa dos filhos ainda. Lá fora, tá livre. Não entra pelo processo de inventário, não entra em processo de partilha. O Brasil é um dos poucos países que segue essa questão de... Eu não sou advogado, tá? Mas, assim, eu acabo sempre me metendo nos assuntos tributários porque... E é bom também. Primeiro porque é meu business fazer isso. Mas a gente acaba tendo muito contato, né? Então, cara, essa questão de legítima, disponível... Assim, o Brasil ainda é um dos poucos países que leva isso, né, na lei. Sabe aquelas notícias de cachorro milionário? Sei. Cara, existe. Por quê? Porque lá fora não tem isso. Metade tá disponível, metade tá legítima. Cara, você vai deixar o seu dinheiro... Que pode, né, cara? Assim, em tese, vamos pensar. O dinheiro é seu. Você que construiu. Deixa pra quem você quiser. Você deixa pra quem você quiser. É um juiz que vai definir pra quem que vai o seu dinheiro. Porque é bizarro deixar pro cachorro, né? É. Né, cara? E com essa geração do Brasil que é pai de pet aqui ainda, um monte de cachorro pô, aqui. se liberassem isso, eu posso ter certeza que ia aparecer um monte de cachorro milionário, certeza. Todo mundo ia querer cuidar do cachorro. Mas aí quando você tá numa fase de vida um pouco mais avançada, e aí você quer deixar... Pô, imagina, você não tem herdeiro. Exemplo, você é uma pessoa que não tem filho. Quem é o seu herdeiro legal nesse caso? São os seus ascendentes, né? Que são os seus pais. Mas e se os seus pais são mortos? Não sei. Ou se os seus pais são muito bem de vida e não precisam de dinheiro. Não tem pra quem deixar, aí, né, cara? Aí, o governo brasileiro, a legislação vai buscando sempre... Eu não lembro da regra, mas depois vai para sobrinho, vai para tio, não sei. Um grau de parentesco. Tem um grau de parentesco. Pô, você não pode deixar tudo pra igreja, cara. Assim, você não tem herdeiro. Eu quero deixar pra uma ONG, quero deixar pra uma causa nobre. Você não pode. E lá fora você pode fazer isso. Claro que a gente sempre vai recomendar pro cliente respeitar a legislação brasileira, porque no final das contas o que você quer num processo de sucessão é que todo mundo saia bem, saia feliz, você não vai arrumar confusão ali no seu falecimento. Mas, pô, se você quiser causar confusão, pô, você tem 2 filhos, o filho 1 você não gosta muito, o filho 2 você
sempre tem um filho que você gosta mais, né? Não tem jeito, né? Não, vai, mãe, aí, eu sabia que você gostava mais de mim. Então, pra mãe que gosta mais do filho 1, não gosta do filho 2 ali, quiser deixar um pouquinho mais de dinheiro pro filho 1, offshore, Isso ela pode? pode fazer isso. Ah, é, cara? Pode. Ixi, tá uma briga desgraçada. Só que aí você vai arrumar uma briga desgraçada aqui no Brasil, porque eles são residentes fiscais brasileiros e o juiz, ele pode até fazer compensação. Sei lá, casos que podem ocorrer. Sei lá, você é casado e aí você não quer dar metade do seu patrimônio para sua ex-esposa. Aham. E aí você é espertinho, vai lá, pega todo o seu dinheiro e manda para offshore. E os imóveis que você tem aqui no Brasil estão no Brasil, né? E aí, o juiz ele vai olhar toda aquela movimentação, vai abrir ali o seu IR, ele vai falar, então quer dizer que você pegou toda a liquidez, né, todo o seu dinheiro e mandou para fora, né? Eu não posso mexer em dinheiro offshore, né? O juiz ele não tem competência para julgar os seus ativos no Sim. exterior. Só que aí ele pode falar, então tá, você quis sair espertinho, então o dinheiro de lá de fora eu não posso mexer, fica contigo, mas todos os imóveis que tem aqui eu vou deixar pra sua esposa. Aí pode fazer, aí você pode fazer. Cara, Brasil, como diria o ex-ministro Malan, né, até o passado é incerto, né? E aí você vai entrando numa briga judiciária que não tem fim. Então, a ideia, né, aqui a gente, obviamente, só comenta sobre essas coisas pro cliente ele entender a diferença de tributação, de jurisdição, né? A sua família tá aqui, o seu cachorro tá aqui, a sua esposa tá aqui, cara, o seu trabalho tá aqui, o seu dinheiro não precisa estar aqui, né? Você Boa, isso é bom, pode cara. diversificar a sua jurisdição, né? Por que deixar tudo no Brasil? Cara, vamos investir real, mercado americano. A gente tem um estudo, né? Depois, até te mando se você quiser colocar em alguma subida. Manda. O que o brasileiro ele quer? IPCA mais 6, né? IPCA mais 7, que Mais seja. 7 agora. E até a gente brincava isso, né? Como é que pode, né, cara? IPCA mais 7, né? IPCA quase bateu. Que IPCA mais isso, 8 cara? entrou em circuit break lá, tá maluco. Isso que ainda fixa, tá? Ainda fica. Bizarro, né, cara? Mas a gente falava brincando, né? IPCA mais 6 é bom, mas dólar mais 6, amiga, melhor ainda. Assim, faz um backtest, né, que a gente chama, né? Pega nos últimos 10 anos. Você pode colocar IPCA mais 6, pode colocar Ibovespa, pode colocar o nosso queridinho 1% ao ano, cara. Nada bate mais do que dólar mais não tem 4, como bater, dólar cara. mais 5. Não bater. tem como. Mas o dólar subindo, né? O real desvalorizando. Cara, o real foi a mais valorizado no mundo. E aí, No mundo. E aí o investidor, ele, fica travado ainda, né? Não, vou mandar quando cair. Mas, amigão, Tem você esse não sabe bloqueio, quando é que né, vai cara? cair. Engraçado isso. Eu recebi o Bruno Curano, eu falei pra você lá Aham. fora. Eu falei assim, Bruno, qual que é a importância hoje do brasileiro ele diversificar os investimentos, diversificar não, e dolarizar o patrimônio? Aí ele falou assim, cara, vamos lá. Você hoje teria coragem de investir o seu dinheiro na Índia? No Uzbequistão? E por que hoje você vai investir um real, que é a moeda que mais desvalorizou no mundo? E aí faz todo sentido, né, cara? É isso aí. Faz todo sentido, cara. O brasileiro é um dos países mais home bias que a gente chama. A gente só investe aqui. Mas assim, tem um outro lado também, tá? Investidor, antigamente para você investir lá fora, era só multimilionário. E era muito burocrático também, né? Não era burocrático, mas era mais caro. Você precisava realmente ter um banqueiro, né, para poder mandar o seu dinheiro para fora. Hoje, com a tecnologia, a Muito partir rápido. de 100 dólares você manda. Então, essa questão de dolarizar patrimônio, graças a essas novas plataformas que chegaram e estão abrindo o mercado. Da mesma maneira que a gente, como corretora, disruptou o mercado, né, no Brasil, a gente vai disruptar o mercado internacional também. A gente, que eu digo, os players aqui brasileiros, tá todo mundo olhando para isso, né? Agora, por que dolarizar? Cara, o celular seu é em dólar, seu relógio é em dólar. Mas calma aí, você não come dólar. Não come não dólar? come dólar. Não. O trigo do pão que você come é dólar. É dólar. A nossa bolsa, 40% é dolarizada por causa das commodities. A gasolina do seu carro é dólar. Como eu falei, o iPhone do seu bolso é dólar. Aí eu tive um cliente que virou pra mim e falou assim, Vitor, tudo bem, eu entendi, mas... Aí eu falei pra ela, não, até as nossas viagens, né, são em dólar, né, quando a gente vai pra fora e tal. Aí ela falou, não, eu só viajo pelo Brasil. Eu falei, vai pra Fernando de Noronha, Morro de São Caríssimo. Paulo. É tudo dólar já, amigão. Caríssimo. Ceará, é tudo dólar, não é possível.
até um estudo da FGV de uns 20 dias atrás mostrou o quanto que a nossa cesta de consumo é dolarizada. Direta é de 15 a 20% da Que nossa pode, né, cesta cara? dolarizada. Então, o cliente sempre pergunta, pô, qual que é o meu percentual que eu preciso dolarizar? É muito Pessoal, muito pessoal, muito né? pessoal, mas eu Estratégia. levo como em consideração isso da FGV, cara. Pelo menos 20% tem que estar em dólar, né? E aí, quem tem filho pretende sempre mandar o filho para estudar fora. Então, cara, a sua despesa no final das contas, as suas viagens, o seu filho lá na frente, cara, é Mas dólar. você acha que a pessoa que quer mandar tudo pra dólar, dolarizar tudo, você acha que não é bem assim, dá pra manter coisa no Brasil ainda? Ou você acha que realmente hoje nós estamos num cenário que tem como sim, ou que é totalmente viável pra sua carteira, pro seu estilo de vida, dolarizar tudo? Ah, eu tenho, sei lá, eu tenho 100 mil reais no Brasil, cara, manda tudo pra dólar. Que aqui é o país esse que tá, o dólar tá quase 6, real ruim, governo ruim. Você acha que realmente tem que dolarizar tudo ou dá pra ter aquele pezinho atrás ainda? Não, não existe almoço grátis. Aliás, desculpa, o último almoço grátis é diversificação, sempre. O Vishma, que é o nosso CIO, né, nosso chefe de investimento, até soltou uma carta ontem falando sobre isso. Quais são os 3 ativos principais que o cliente hoje precisa ter na carteira? CDI, para liquidez. Pô, se o mercado dá uma estressada, você tem dinheiro para comprar. IPCA+, inflação e dólar. São esses 3 principais ativos que a gente precisa ter. Agora, claro que para cada família vai ser um percentual mais ou menos, né, sobre cada classe de ativo. Mas esses 3, em tese, Tem você que ter na deveria ter. carteira. Deveria ter na carteira. É que eu sou um pouco mais enviesado, né? Pô, trabalho em mercado internacional, então, Você manda muito pra dólar? só dólar, né? Você pega a bolsa americana versus bolsa brasileira, cara, a nossa bolsa em 10 anos, se você colocar em dólar, ela é negativa. Não faz sentido nenhum, quando não bate fecha, as né? contas. Você pega as empresas brasileiras versus as empresas americanas. As empresas brasileiras são as mesmas dos últimos 10, 20 anos. É banco, como é a mesma coisa, não muda. Pô, mercado americano você tem, não tem nem o que comentar sobre inteligência artificial, Nossa, demais. healthcare. O que a gente quer? A gente quer, aliás, não só o brasileiro, o ser humano ele tem mais preocupação hoje? Cara, saúde. E você envelhecer com qualidade de vida. No Brasil não tem, infelizmente, ação, né, de farmacêutica, ação de Tecnologia. tecnologia atrelada à saúde. Você pega a maior empresa hoje da Europa, não é mais a Louis Vuitton, é a Ozempic. Olha Como é que pode, né, cara? Eu vi como é esse... que pode, Como é que cara? pode, né? Cara, eu fiquei impressionado também, cara. Fiquei impressionado, E aí cara. você pega Brasil, infelizmente a gente não tem, às vezes não tem força. As pessoas falam, né? Isso, tô falando do mercado local, né? Pô, a bolsa tá sempre barata, né? Barata, 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 mas, pô, tá 5, 10 anos barato É mesmo. e não vai, É né? mesmo. Assim, mas às Vocês- vezes O Brasil faz tempo que não tem um IPO na bolsa também. Faz um tempinho já. a última, aliás, ficou forte com quando a taxa de juros do Brasil caiu para 2%, aí foi um boom de IPO, né? Mas acho que faz uns 4 anos que não tem mais IPO, né? Foi desde o pré-Covid, Foi, né? foi. Não, pré-Covid não, desculpa, pós-Covid ainda teve ali alguns Eu IPOs, acho que mas... foi em 2021 o último, se eu não me engano. Putz, aí, Brasil eu não vou saber muito, tá? Desculpa. Não é muito mais. Ah, o cara é só internacional. Não, é porque, pô, eu não acompanho o Brasil. Se você me Sim, perguntar sim. como é que tá a Ibovespa, claro que o básico ali, taxa de juros, você tem que saber para Exato. falar com o cliente. Mas eu fico mais ligado hoje, principalmente em lei, jurisdição, para poder orientar o cliente. Você investe aqui lá fora, nos Estados Unidos? Cara, Pra sua carteira? é assim, eu, Vitor, eu não tenho tempo de olhar mercado. Simplesmente É. assim. Eu compro S&P e acabou. Eu não Eu vou sabia ficar, que você eu faz não vou S&P. ficar, eu não vou ficar, assim, para você bater S&P é raríssimo Sim. uma gestora, né, bater bolsa americana, né, Warren Buffett fala isso, né, nunca aposte contra a América. Então, por eu não ter tempo, eu prefiro fazer o básico bem feito. É Entendeu? isso que dá Acho resultado, né, cara? que é o que dá resultado, assim, não, eu vou ficar pesquisando empresa. Cara, eu vou. É igual assim, sempre chega um amigo me oferecendo terreno para construir. Pô, eu não sei nem a diferença ali eu nem sei fazer um cimento ali, se é areia com cal, eu não sei. O que eu vou me enfiar e fazer casa? Assim, mano, cada um no seu quadrado, entendeu? Sim, sim. Então, pô, se eu não tenho tempo, se eu não vou estudar sobre assuntos, cara, eu não vou ficar inventando moda. Eu vou comprar
S&P acabou. Mas isso, claro, é o meu cenário, né? Mas agora, quando você fala de cliente, pô, de alto patrimônio, né, aí é outro papo. Quando eu falo cliente alto patrimônio, é o cara que ele tá com uma idade mais avançada, ele já tem a vida feita, né? Ele não quer Tesla, ele não quer comprar Bitcoin, ele quer manter o patrimônio em dólar, ponto final. Ele quer sair do risco macro, que é o risco Brasil. A gente sempre fala brincando, né? Se o Brasil virar uma Venezuela, o que vai acontecer? Você acha que Não, pode chegar? não. Acho que eu também acho que não é difícil, cara. Mas só pegando a parábola da Venezuela. O milionário venezuelano continua milionário. Assim como o milionário argentino. Se eu não me engano, na Argentina, no ano 2000, 1999, alguma coisa assim, cara, o peso argentino era 1 para 1, cara. Compra Entendeu? Da mesma coisa Brasil. Então, assim, o milionário argentino que mandou dinheiro para Miami continua milionário. O milionário venezuelano continua milionário. O milionário, né, chileno continua milionário. O milionário brasileiro também, né? Claro que com menos escala, mas agora, de novo, com essa, né, com essa expansão de comunicação, de informação, vai dolarizar cada vez mais. Tá? Cara, teve uma história de uma menina que eu recebi aqui, da Bruna Bins. Ela comentou que ela trabalhava em Miami, né? Estudou em Miami, arrumou um emprego em banco em Miami. Aí ela conheceu, na faculdade, ela trabalhava na loja de roupa, lá em Miami. E essa loja de roupa, os donos eram venezuelanos, né? E aí, pessoal próspero, uma família próspera de venezuelano, pessoal com dinheiro. Ela falou assim, escuta, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Como é que foi pra vocês essa queda da moeda da Venezuela? Como é que vocês conseguiram Ele nem prosperar? sabe. Ela falou, como é que vocês conseguiram prosperar? Ela falou assim, porque a gente dolarizou o patrimônio. É isso aí. E pergunta para qualquer investidor de mercado internacional, os tiozinho de 60 anos, porque naquela época você comprava até casa em dólar, né, no Brasil, era tudo, Sim, sim. tudo referência a Sim, dólar. sim. O maior arrependimento dele é sempre não ter dolarizado. Dolarizado. Não ter dolarizado mais, quer dizer, né, porque ele já tinha dolarizado uma parte. Agora, infelizmente, a gente, cara, assim, eu pego muito cliente que fica tentando acertar dólar, né, aí... não, o dólar eu acho, eu acho que vai chegar a 5,50 daqui a um mês e eu só vou mandar quando chegar a 5,50. Aí até pra bater 5,50, né? Aí você liga pro cara, pô, bateu 5,50, e aí, vamos mandar remessa? Aí ele, não, agora eu acho que vai bater 5. Meu Deus. Aí, bate 5. Aí, não, agora eu acho que vai bater 4,50. Cara, ele, assim, dificilmente ele acaba mandando. Porque ele tá tão ancorado nessa questão de tentar acertar time de dólar, que ele não vê, assim, o mercado passando. Né? Então você tá... Você sabe aquele cara que fala que vai fazer dieta toda segunda-feira? Ixi, eu. Sou eu. Foi isso aqui, foi pra mim, tá? Foi direta pra mim, viu? Ele fala, pô, não, vou fazer dieta segunda-feira. Putz, não deu. Semana que vem eu faço. Não, mas na outra semana eu faço. Não, mas... Vai postergando. E vai postergando. E, cara, nunca manda. A nossa ancoragem de dólar, né? Isso a gente fala no mercado financeiro, né? Às vezes você não vai investir só no racional, você tem que investir no emocional, né? Com certeza. Às vezes é mais emoção, é mais estômago do que mesmo cabeça, porque o cara, ele entendeu todo o contexto de dólar. Ele vira pra mim e fala, pô, é maravilhoso, pô, eu preciso dolarizar, não, eu tô com medo de risco Brasil, cara, eu sou empresário, eu tô com medo de processo trabalhista. Aí no final ele fala, não, mas dólar tá caro. Mas tudo que eu falei aqui 1 hora, assim, foi... Não adiantou nada. Não adiantou nada, foi bom, pô. Porque ele tá ancorado na moeda. Então, é o que a gente sempre fala. Dólar é questão de, pô, vai aos poucos. Assim, pô, mandou hoje a 6, amanhã subiu pra 6,20. Pô, que legal, você comprou a 6. Se cair pra 5,80, pô, legal, vou comprar mais. Então, você sempre vai fazer preço médio. Aí não tem... O difícil é a conversão, né? A conversão é um pouquinho difícil. Você fala, mas... Você manda um remessa, fica desse tamanhozinho. Mas, assim... Vai pra Disney, hoje acho que só milionário vai pra Disney, né? Porque, porra, não dá. É extremamente caro você pegar qualquer viagem de 10 dias hoje em Miami. Cara, Miami tá caríssimo. Caríssimo, tá maluco, cara, tá caríssimo. caríssimo. Orlando, Uma salada é então... $25. Cara, tá louco. meu sócio aqui mora em Orlando, né? Ele mora do lado da Disney lá. Aí ele fala que caiu bastante, cara. Tá muito caro, cara. Tá muito tudo caro, tá tudo caro. Eu acho, cara, teve um colega meu que foi pra Orlando, ele ficou 10 dias com a esposa e com a filhinha, né? Meu amigo, foi 30 conto. É isso aí. 30 Assim, pau. 30 pau. É isso aí. Eu fico contando uma passagem agora, vai pra janeiro pra lá, 8 conto. 8 conto, cara, só a passagem.
Eu tenho um Entendeu? amigo que só não cancela a passagem, só não cancela a viagem porque já tá comprada e as crianças estão animadas, Ixi, porque não senão dá ele pra cancelar cancelava. mais. Cara, bizarro mesmo, cara. Mas ele fala, não, eu tô indo pra comer McDonald's todo dia, Todo amigão. dia. Porque não, Todo não, dia. não tá Aí você vai dando. comprar o McDonald's lá, o combi é $50. É isso aí. Aí mas o pessoal fala, quem converte não se diverte. Não converte, cara. É isso aí. Entendeu? Mas eu acho assim, cara, eu acho que pro brasileiro investir em dólar tem que começar agora já. Assim, Já tem que começar. Não tem time. Não tem time, cara. Cara, A gente não pode perder tempo. Qual que é a regra? Né? Você entendeu que 30% do seu patrimônio precisa estar dolarizado? Cara, todo mês coloca lá $10.000, você manda. E assim, vai. Não fica pensando muito. Se você ficar pensando muito, você não vai mandar, você não vai fazer. E aí o dólar vai para R$7 e você vai ficar chorando, que vai para 8 vai ficar chorando. Não vou falar que o dólar vai subir para 7, 8, 10, mas assim, o dólar triplicou nos últimos 10 anos. Se ele vai triplicar nos próximos 10, eu não sei. Mas a gente também não tá uma Suíça. Então, cara, é natural, a gente é um país emergente. A tendência de valorização de dólar frente a real é uma tendência natural de país emergente, não tem como. Né? Então, não tem time. Cara, pouquinho, sempre. Quando o cliente chega em você e fala assim, eu quero dolarizar o patrimônio, você indica o que pra ele lá nos Estados Unidos? Como assim? Dolarizar em quê? Quando o cara fala assim, eu quero mandar pra dólar, eu quero mandar meu investimento pra dólar. Vocês indicam alguma coisa pra ele? Claro. Aí a gente vai entrar em portfólio de carteira, Análise que de só o perfil. banqueiro, análise de perfil, normal. Aí não é com você mais essa parte. Não, aí é com o banqueiro Tá, em Miami tá, já. entendi. A minha parte é fazer seu welcome, fazer parte tributária, desenhar as estruturas, e aí depois que o dinheiro tá lá, o banqueiro vai lá e faz a parte de alocação. Mas assim, o cliente ele precisa também entender por que ele quer dolarizar. E aí eu posso colocar 4 perfis, tá? Que eu acho que é o que mais chega na minha mesa. O primeiro perfil, como eu falei, é o cara que quer diminuir o risco macro. E aí o risco macro é governo e risco micro. Risco micro é bloqueio judicial. O ano passado, um ex CEO de um banco gigantesco, ele soltou essa frase, que ficou bem emblemática. Ele falou, olha, eu tenho 78 mil funcionários e 45 mil processos judiciais. Aí ele falou numa reunião internacional. Depois todo mundo, enfim, caiu em cima dele. Foi polêmico. Foi polêmico. Aí ele fala, no texto, né, até um pouco engraçado, né, porque ele fala, olha, eu não tô falando que eu sou santo, eu não tô falando que eu não fiz coisa errada. Ele, pô, mas 45 mil processos, amigão, é muita coisa, entendeu? E a gente pega isso na mesa todo dia, assim, bloqueio judicial, primeiro vem o bloqueio para depois você se explicar, Com certeza. né, que focinho de porco na tomada. Eu tenho clientes que recebem bloqueio judicial todo dia, não só ele, mas assim, eu tenho um caso assim, que ele é um CEO, que ele assumiu como, né, como sócio da empresa de uma companhia que comprou a massa falida do Mapping, alguma coisa assim, tá? O Mapping faliu, sei lá, 30, 40 anos atrás, né? Mas até hoje ele recebe bloqueio na conta dele. A filha dele recebe bloqueio na conta dele. Assim, como é que você vai... Assim, se você tem um bloqueio dessa magnitude, você não consegue nem sobreviver. Você não consegue, cara, pagar as contas do dia a dia. Então, o cliente sim, ele tem esse receio Então, esse é o de micro. bloqueio. Esse é o micro, né? tá? Então, risco macro, risco micro. Depois vem a questão de dólar mesmo, o cliente, ele tá entendendo que, né, tá fazendo sentido. Depois, sucessão, como eu falei, essa questão de você não ter ITCMD, de você não entrar em inventário, de você montar estruturas que não existem no Brasil. Você pega um trust. O que é um trust? Nada mais é do que você passar por uma gestão profissional a sua herança após a sua ida. Né? No Brasil não acontece isso. No Brasil você morreu, a herança passa. No mercado internacional você pode criar um trust, que nada mais é do que você passar o seu patrimônio para um trustee, que a gente chama, Sim. e esse trustee ele vai seguir as cláusulas que você ditar. Então vou dar alguns exemplos reais que já passaram na minha mesa. Tinha uma família, única filha, síndrome de Down. A herdeira não, a tutora, no caso de um falecimento dos dois, seria a irmã da minha cliente. Só que a irmã da minha cliente era mais velha
do que a minha cliente. Então, na linha biológica, a tutora tinha uma probabilidade de falecer antes que ela, né? Olha o caos que você criou. Você precisa cuidar da sua filha depois da sua morte. Você precisa cuidar dela depois de 50, 60, 70 anos depois da sua Caraca, morte. cara. Você não tem uma figura profissional dessa. Tá começando a se criar, né? Mas lá fora já é super normal, né? O trust, ele começou, pô, lá assim, um dos primeiros trustees que a gente chama foi a própria igreja. Então você tinha lá os templários, os cavaleiros que saíam para guerra, para batalha, e você não sabia se você ia voltar. Então você entregava para a igreja o seu patrimônio e falava: igreja, olha, se eu morrer, você vai fazer isso com o meu dinheiro. Né? Você vai dar tanto para tal filho, enfim, 50% para um, 50% para outro. Então você tinha essa figura, né, a era medieval, coisa que no Brasil ainda, como eu falei, está começando. Então essa é uma estrutura que você só vai encontrar, por enquanto, de uma maneira super profissional lá fora. Um trust super famoso, Prêmio Nobel. Pô, o Alfred Nobel. Faz sentido, verdade. Alfred Nobel, ele foi um cientista brilhante, Uhum. que dentre as invenções dele, ele criou a pólvora, que, né, foi usada ali na Primeira Guerra Mundial. Ele ficou muito rico, né, com a invenção da pólvora, etc. E todo o dinheiro dele, ele destinou para o Prêmio Nobel, que a gente conhece hoje. Então, é um trust ali que rege, né, tem um conselho, né, tem auditor, vai ser pago para quem, vai ser pago como. Então, tem coisas que, de novo, né, tem uma sofisticação que a gente nem sabe que tem ainda, né, no mercado internacional. E como eu falei, às vezes o processo lá fora de transferência de herança é muito mais rápido Do que aqui no Brasil. do que no Brasil, Verdade, entendeu? verdade. Então tem muita família assim que pensa, ele fala, que me pergunta: pô, Vitor, será que é mais fácil distribuir a minha herança lá fora do que aqui no Brasil? Tem caso que sim, que é mais fácil você jogar todo o seu patrimônio lá fora, pega todos os seus bens, coloca debaixo de uma empresa offshore para poder Mas qual fazer seria o essa- caso? Você falou que tem caso aqui em cima. Qual seria esse caso? Depende do patrimônio do cara. Depende do patrimônio. Quantos filhos seriam para distribuir a herança? Depende de todos esses fatores? Depende, assim, pô, imagina que você tem, pô, uma fazenda, sei lá. E aí nessa fazenda você tem 3 filhos como herdeiro. Só que aí a fazenda tem uma parte que não gera nada de lucro, porque, sei lá, é seca, a outra fazenda tem um rio, a outra fazenda tem o gado. E aí, quem é que vai ficar com a parte do gado? Quem é que vai ficar com a parte do tá, rio? tá, Quem é que vai entendi. ficar... Então você pode colocar, obviamente, essas fazendas debaixo de uma holding patrimonial do Brasil. Você pode estudar para uma holding internacional, deter essa holding patrimonial aqui também do mercado local. Então, é sempre mais fácil você distribuir cotas de empresa do que os ativos em si. E aí pode ser uma cota tanto de empresa internacional como de uma empresa Entendi. aqui local. Tá, você pega as startups, por exemplo, todos os founders, não todos, né? Aqui eu vou generalizar. Mas esses founders de startup, eles recebem dinheiro de venture capital lá de fora. Então é natural, eles já abrem uma conta internacional, já montam a estrutura lá fora para poder deter a participação deles já no mercado internacional. Por quê? Porque o sócio dele é um americano, é um indiano, então é muito mais fácil na hora, pô, se esse sócio falecer, fazer a distribuição já Lá fora lá mesmo, fora tá? do Faz que aqui, sentido. entendeu? Faz Do que sentido. passar por inventário, do que passar por juiz Nossa, aqui, demora aí é muito. uma confusão danada. Mas cada caso é um caso, obviamente, né? Então, você precisa estudar. Por isso que... Cara, assim, eu não imaginaria, cara, que o mercado internacional abrangia tanto esse leque. Cara, é incrível, incrível. Abriu muito a minha cabeça. Muito mesmo. E aí, por último, a gente fala da diversificação. Então, cara, passamos por risco macro, dólar, né, a parte de sucessão, e produto mesmo financeiro, rentabilidade, que é o que a gente começou a bater papo logo no início, que é, cara, você pega a taxa de juros, você pega um título americano ali pagando 4,25 ou 4,5, é a maior taxa dos últimos 20 anos. E o que eu falo para o cliente? Pô, não precisa começar também aplicando em coisa que você não saiba, né? Eu tive uma senhora... Tipo, só porque é dólar, eu vou aplicar em tudo. Mais ou Não, menos não, isso. assim, não, às vezes o cliente ele pensa que também ele vai para o mercado internacional e ele só vai aplicar em empresas que ele não conhece. Não,
Pô, tem várias empresas brasileiras que emitem dívida lá fora. Claro que não faz sentido você mandar todo o seu dinheiro para fora e ficar com risco Brasil. Mas para iniciar, eu tive uma conversa com uma senhora que foi super. Foi um aprendizado para mim nesse sentido. Ela virou para mim e falou: Vitor, eu quero mandar $1 milhão para fora, porque eu tô com medo de risco Brasil, blá blá blá, e me monta a carteira mais conservadora do planeta. Porque eu sou conservador aqui no Brasil, eu quero ser conservadora lá também. Produto conservador, mercado internacional, título do governo americano. Não tem nada mais seguro do que Treasury americana. Pô, e vai explicar pra ela o que é uma Treasury americana. Uma senhora com 70 anos, né? Pô, explica uma Desafiador. vez. Não entendi. Explica 2 vezes. Não entendi. Cara, a terceira vez eu falei, pô, vou perder $1 milhão de aqui, eu vou perder essa captação. Eu falei, vamos fazer o seguinte, então. Desse $1 milhão que a senhora quer investir, vamos dividir em 4 bancos? Vamos colocar 1/4 em Itaú, 1/4 em Bradesco, 1/4 em BTG e 1/4 em Safra. Aí ela, agora eu gostei, agora eu entendi, vambora. Então, não precisa começar querendo reinventar a roda, querendo comprar tecnologia, Nvidia, não. Pô, tem muitas empresas brasileiras que fazem essa emissão e o que eu falo para o cliente? Sabe aqui no Brasil, você tira do CDI, coloca em IPCA+. Você tira do IPCA+, e coloca em bolsa. Você tira da bolsa e joga em fundo multimercado. Cara, a partir de agora, você vai tirar do CDI e colocar em dólar. Amanhã o dólar subiu, se você quiser trazer de volta, tira de dólar e volta pro CDI, entendeu? Só que, em vez de você comprar um CDB do bancão a 100% de CDI, pô, vamos comprar um CDB, né, um CD, um bond do bancão em dólar. Então eu vou comprar Itaú em dólar, Bradesco em dólar, BTG em dólar, Banco do Brasil em dólar. Cara, você está comprando coisa que você já sabe. Então, para quem está iniciando, tanto para investidor como para quem trabalha no mercado financeiro, pode ser mais fácil essa porta de entrada, tá? E às vezes a gente consegue encontrar oportunidade que não tem aqui. Você pega, exemplo, pré-eleição, a última. Aqui eu não vou falar de direita, esquerda, cima, baixo, tá? Tô falando do efeito eleição. Você está investindo no mercado americano, você tem que pensar igual um gringo, né? O gringo tem o México do Norte e o México do Sul. Para ele aqui é a Amazônia, Buenos Aires é a nossa capital. Sabe nem a língua do que o brasileiro fala. É espanhol. E, cara, tá tudo bem. Pô, eu não sei até hoje a diferença de Xangai com Pequim. Pra mim é a mesma coisa. Eu tenho essa cara de chinês, mas eu não sei qual é a diferença, cara, de um pro outro. Cada um no seu quadrado, entendeu? Por a gente conhecer Brasil, então imagina para um americano, pré-eleição, o mercado tá balançando por causa do efeito eleitoral, é um mercado emergente, e você comprar um banco estatal, tipo um Banco do Brasil. Tá. Cara, para ele isso é que a gente chama de junk bonds, né? Tipo, não quero isso na minha carteira. Loucura. Isso é loucura. Vende porque eu não vou tomar esse risco. Pô, o Banco do Brasil, se falir, amigo, muda para Guatemala porque não tem mais nação, né? Acabou o Brasil. Acabou o Brasil. Verdade. Não tem, assim, real. A gente naquela época ali, né, de pré-eleição, pô, você encontrava título do Banco do Brasil perpétuo, né, que é quando não tem vencimento. Aqui eu tô falando casos pontuais, pelo amor de Deus, não vai levar isso em consideração, que você vai ligar amanhã pro seu assessor e achar que tem Banco do Brasil a 16%, né, pré-fixado. Mas só cases. Mas a gente chegou a comprar Banco do Brasil lá, 16% pré-fixado em dólar, Caraca. 15%. Cara, não existe isso nem aqui. Mas é por quê? De novo, porque o mercado lá fora amassa o Brasil, né? Quando Itaú, Bradesco, os bancões aqui é tudo AAA, AAA. Quando ele chega no mercado americano, ele leva o risco Brasil. Então ele cai lá para BB-, ele leva... Não tem como uma empresa brasileira ser menos arriscada do que o próprio país, Sim. né? Então ele sai de uma empresa em tese saudável aqui para uma empresa arriscada lá fora. Pô, e aí eu acho que tem oportunidade também. Aconteceu com o Braskem também agora, na implosão da mina de Maceió. Então, acho que às vezes a gente consegue pegar esses trades lá fora e em dólar, como eu comentei.
tendo essa cabeça, tendo esse olhar um pouco mais, assim, estratégico, pensando como um americano. Pra não querer já investir em empresa lá fora, lá dos Estados Unidos mesmo. Pô, Às você vezes vai... não conhece a empresa, não conhece. É verdade. Histórico da empresa. E assim, Faz cara... sentido mesmo. E ela fechou? Deu certo? Fechou. Mas você não compra o que você não entende. Não adianta eu querer falar, sei lá, JP Morgan, maior banco do mundo, BNY Mellon, banco mais antigo dos Estados Unidos. Entendi. Cara, esquece, não Entendi. vai comprar, entendeu? Então, acho que essa educação financeira, cara, é parte da gente também ir aos pouquinhos, sabe? Entender uns pouquinhos também, né? É isso aí. Eu vejo muitas pessoas sendo enroladas por assessores por não entender também, cara. Mas, Tem muito disso também. mas assim, o assessor, ele também tá aprendendo. Assim, o assessor, o investidor, pô, as pessoas me perguntam, por que o brasileiro não investe em dólar? Porque eu falo, pô, calma, amigão. O brasileiro até 10 anos atrás Não estava investir em na nada. poupança. Na poupança. Há 5 anos atrás ele aprendeu o que era fundo imobiliário, Mas até bolsa. até hoje também. Até Pouca, hoje. até hoje, cara. Tigrinho. Tigrinho. Dá um tempo pro brasileiro também, pô, pra ele respirar, né? Pô, tomou Não queira, pau não. na bolsa, calma. Não queira já querer, pô, vamos pra dólar, vamos pra dólar. É isso. O cara não investe em nada, vamos pra dólar, toma. Não é assim, pô, você vai fazer uma viagem, tu não vai meter uma Disney logo de cara, vai Beto É Carreiro, escalonado, né, cara? vai pro Hop Hari, é É isso que eu tô escalonado, falando. cara. Vai na manhã, entendeu? Então não adianta você querer que o brasileiro também chegue, vai mandar tudo pra dólar. Não, ele só vai fazer isso se ele tá com muito medo de Brasil ou se ele realmente entendeu todo o contexto. Aí ele manda valor grande. Aí ele vai mandar, cara, sei lá, vendi um imóvel de 5 milhões, ele manda tudo. Vendi uma empresa 30% pra fora. Ou pega alguma herança. Ou pega pra fora. aí pra fora. Mas na maioria dos casos, quando eu falo, principalmente com empresário, cara, o que eu mais escuto é, Vitor, ganhar dinheiro ganha no Brasil, mas proteção é fora, é em dólar, moeda forte. Então acho que vamos na manhã, né, com o brasileiro também. E sobre o assessor, ele tá aprendendo também. Claro que é responsabilidade dele saber o que é uma tributação, mas eu vou dar um voto de confiança no assessor em que sentido? Cara, a tributação mudou do ano passado para cá, é uma tributação totalmente nova, né? A gente mudou a lei da offshore, ela mudou tanto empresa como pessoa física. Pô, o cara, assim, Tá, ele também entendi. ainda não absorveu. Entendi. Né? É novo pra ele É também, novo, né, e mano? fora que essa lei ela só vai começar a valer o ano que vem. Então, essa pessoa física que está fazendo investimento esse ano, você vai ver o caos que vai ser ali perto da declaração de imposto de renda. Nossa. Porque vai se criar uma linha a mais, vai se criar um campo a mais para investimento offshore. Amigão, Vai ser de dúvida. vai ter um monte de dúvida. E assim, e nem contador. Vão ter trabalho, hein? E nem contador vai saber responder, tá? Nem contador, nem advogado. Nem advogado. O assessor que vai chegar lá e vai precisar aprender aliás, vai ter que ensinar o cara a preencher imposto de renda. Então, cara, teve muita mudança, tá? Então, não é que é erro. Eu acho que o cara tá aprendendo também junto, tá? Não nem mais chega a ser algo de má fé do cara, ou o cara Não, saber, não. Né? Às vezes é normal, né? Não. Claro que existe profissional bom e profissional ruim, tudo quanto é profissão, né? Pô, tem médico aí que deixa bisturi em barriga, né? Eu falo isso porque eu recebi algumas pessoas aqui, já que o pessoal fala que foi mal, aqui no Brasil, tá? Foi mal assessorado, que o cara, o pessoal via muito rentabilidade, quanto o cara ia ganhar, e às vezes indicava ação ruim, produto ruim pro cliente. Né? Eu tenho uma história que o cara indicou uma porrada de COI pro investidor, o cara perdeu tudo, o cara se matou depois, cara. Nossa, tá louco. Sério mesmo, cara. Mas Então a gente indica, igual a gente tá comentando, indica o cara estudar também. Sabendo que está investindo, acho que isso é importante também, né? eu vou falar minha concepção, tá? Você vai fazer uma cirurgia. Não vou falar nem uma cirurgia grave, mas uma cirurgia. Você vai consultar 2, 3 médicos, pelo menos, né? Com certeza. Cara, você tá deixando o patrimônio é o seu patrimônio na mão É a de sua um cara vida, só, cara. da sua vida. Cara, consulta 2, 3 médicos. Você vai fazer uma separação, se você não tiver advogado de confiança, você vai consultar 2, 3 advogados, entendeu? Então, acho que não tô defendendo a classe. Existe sim assessores Profissionais, ruins que, né? pô, a gente precisa, né, reeducar, com certeza. Mas acho que a gente também pode começar a ter mais esse insight, assim, sabe? Eu trato o assessor igual médico mesmo.
né? Bom, Advogado bom igual site. médico, cara. Você precisa ter segunda opinião médica, você precisa perguntar. Se você não entendeu, cara, você pergunta de E novo. buscar também entender, E né, buscar cara? também, Pesquisar, pô. hoje em dia a informação tá aí. Pra É. todo mundo, cara. Pra todo mundo. Cara, você acha que hoje, pro empresário brasileiro, você acha que é obrigação dele hoje ter uma bolsa do offshore? Começar a pesquisar, pelo menos saber o que é um offshore? Porque eu vejo que muitas pessoas ainda não sabem, cara. Eu conheço muitos empresários que não sabem. Que eu pergunto, né? A gente foi num evento, eu perguntei bastante, "Ei, como funciona offshore? Você já pensou nisso? Não, cara, não sei nem o que é isso. Pra mim é novo, eu quero ficar no Brasil mesmo, eu tenho risco de ir lá fora, enfim. Então, você acha que pro empresário hoje, você acha que ele tem que pesquisar, ele tem que saber o que é um offshore? E você acha que é preciso pro empresário brasileiro hoje? Eu não vou falar que ele precisa saber, que é obrigação dele saber. Uhum. A obrigação do empresário cara, pro é cenário pagar brasileiro funcionário, é fazer a empresa dele crescer. Cara, você ter uma empresa no Brasil é extremamente complexo e ainda você tem que pensar em uma empresa offshore que você... Não, acho que ele não precisa saber a Aham. fundo sobre isso. Mas sim, ele precisa se orientar. Não só sobre empresa offshore. Quantos empresários que você... Pô, assim, isso você encontra em qualquer amigo. A empresa está crescendo e aí conforme o pai ele vai começar a distribuir ali as tarefas, o diretor financeiro vira o filho, a menina da RH vira a namorada do filho, e aí Marketing, vira o marketing vira a sogra, e aí você tem uma empresa familiar que às vezes não, muitas vezes não vai querer consultar alguém de fora, né? Ou então até consulta. Então, às vezes ele tem até um profissional, sei lá, um contador, um advogado que está com ele desde o começo. Isso eu vejo muito. Né? Então, assim, é um empresário que ele cresceu demais. Assim, ele acho que nunca Tá. esperou chegar no tamanho dele. Só que o advogado dele é o mesmo de quando a empresa estava faturando, sei lá, 1 milhão de Tá, não reais por avançou, ano, tá. Faz sentido. E aí ele não demite o cara, ou ele não troca porque é o amigo dele de infância, porque... E aí esse advogado não tem expertise de atualizar o próprio empresário de fazer isso. Então, acho que quando você fala que o empresário ele não conhece uma empresa offshore, acho que é mais fundo ainda. Não é nem só questão de empresa offshore, é questão de você ter um bom advogado. Quantas empresas no Brasil, eu não sei esse número, tá, mas acho que é grande. Quantas empresas no Brasil familiares que não tem um acordo de acionista? Que é a coisa mais básica do mundo, cara. É você, assim, sentar com a sua família e falar, então, ó, se eu morrer, tal pessoa vai pra tal pessoa, tal diretor vai pra tal muitos diretor. não tem, cara. Não tem. Não que, tem. que é a coisa mais básica de uma empresa, entendeu? Você acaba, às vezes, não querendo conversar. O brasileiro não fala sobre morte, né? Acho que é uma questão até cultural, católico, fala. né? A gente acha que nunca vai morrer, né? Mas se nem isso a gente consegue colocar numa mesa de família, senão vai dar briga, entendeu? Quanto mais você falar de empresa offshore. Então, assim, mas respondendo sua pergunta direto, óbvio, todo mundo precisa ter dinheiro fora. Por tudo que a gente falou, cara, inflação, cotação de moeda, cara, Proteção mesmo, né, cara? proteção no total. Proteção tá? mesmo. Mas óbvio, tem cliente que não tá nem aí. Assim, tem cliente, tem cliente que eu viro. Eu sempre pergunto, por exemplo, numa reunião, se o cliente ele é preocupado com sucessão, antes de falar de offshore, né? Antes de falar, enfim, desse tema, porque tem cliente que não gosta de falar, tem cliente que vira Pô, pra tá, mim, tá me matando já? tá me matando, ou então ele vira pra mim e fala, não, ó, quando eu morrer eu quero que, ó, se dane, meus filhos que tomem a bomba aí, não estão nem aí. E eu não vou ficar falando de sucessão pra esse cara. Não tem como, né, Não tem cara? como falar, né? É a mesma coisa de dólar. Eu tinha um cliente grande que era, fazendeiro. Ele virava pra mim, ele deixava todo o dinheiro no CDI. Assim, ele virava pra mim e falava, Vitor, não adianta você me ligar 20, 30 vezes, cara. O meu negócio é boi, o meu negócio é gado. O dinheiro falava que tá... pra você? Falava isso pra mim, meu CDI é gado. Meu Deus para do de céu. me ligar. E ele tá certo. Pô, é o business dele, ele construiu assim, eu acho que às vezes a gente é muito prepotente, cara, de querer você ser assessor ou Nossa, consultor de um investir aqui, cara. porque aqui, porque- Não, porque aqui, ó, tá dando essa, porque você tá perdendo a oportunidade. Amigão, você tá falando com um cara que montou uma empresa de R$1 bilhão, Meu você tá sogro querendo... era assim também, cara. Pô, meu business é imóvel, É cara. isso. Meu pai foi assim, o meu avô foi assim, o meu negócio é isso. É isso, imóvel. cara. É Tijolo isso. forte, moeda forte. É isso. Vai explicar pro cara o que é o CDI, É. o que é o IPCA. O cara não quer que se dane, cara. Não, e
outra, não tem tempo, às vezes, também de aprender, não tem saco. Se quero você também. virar pra mim e falar, pô, Vitão, vamos abrir um podcast aqui, porque não sei o que, eu vou falar, amigão, cara, eu nem sei o que é isso, nem sei ligar um quero. microfone, para. Você pode me oferecer, assim, a melhor oportunidade da face da Terra, mas, cara, eu não entendo, não vou comprar. E aí, o investidor também, cara, acho que é a mesma pegada. Não quer, ponto, acabou, chega, não oferece mais nada pra ele, entendeu? Oferece. Eu sou a favor de, pô, você precisa avisar o cliente, vamos orientar, vamos assessorar, Explicar pra ele como que explicar, funciona. pô, explicar toda a questão real, assim, pô, tem cliente que tá muito alavancado, tem cliente que. Lembra do State Tax que eu falei de 40% lá fora? Pô, é 40% de É imposto. muita coisa, né, cara? Se você tem conta de padaria, né? Pô, sei lá, 10 milhões de dólares lá fora, amigão, 4 milhões vai ficar pro governo americano. Tem cliente que tem 10 milhões de dólares lá fora, eu falo, vamos fazer o básico, que a gente chama, que é como se fosse você cadastrar um beneficiário na conta, né? Vamos cadastrar um beneficiário na sua conta. Ah, não, depois eu vejo. Ah, não, ano que vem eu vejo. Ah, não, assim, o cara não quer falar sobre isso. E é muito dinheiro na mesa, né, cara? É muito dinheiro na mesa, mas ele não quer. Eu já avisei 3, 4, 5 vezes. O cara não quer. Paciência, Paciência. Mas é nossa obrigação, obviamente, porra, Avisar o orientar, cara. com certeza. Cara, quando o cara ele investe em offshore, ele consegue ter acesso aos outros investimentos também? Igual você comentou, o cara pode investir na Apple, pode investir numa Nvidia. Pode, Como que pode. funciona essa parte, cara? Vamos lá. Benefício de uma empresa offshore, né? Como é que funciona? Aí eu vou voltar de novo pro State Tax americano, tá? Quais são os ativos que incidem o State Tax americano? Tudo que for renda variável. Ah, tá. ETFs, ações, fundos imobiliários, empresas americanas. Comprei uma franquia da Oakberry em Orlando. É uma empresa americana, 40%. E imóveis. Então, esses 3 ativos incidem o State Tax. Renda variável, empresas americanas e imóveis. O que não incide? Título do governo americano, fundos de investimento, porque geralmente esses fundos já são domiciliados em paraíso fiscal. Ah, Porque o bancão gringo, ele sabe dessa barreira de entrada do State Tax. Então, o que ele faz? Ele cria 2 produtos. Um produto pro americano e um produto pro gringo. E esse tá. produto pro gringo, ele já emitiu via Luxemburgo, um exemplo. Né? Então, pra gente brasileiro, né, pra gente, enfim, estrangeiro, geralmente já é um produto meio que pronto. É a mesma rentabilidade, a mesma carteira, mesmo tudo. Só que a diferença é que o CEP é diferente. Um CEP é em Nova York, outro CEP é em Luxemburgo. Então o mercado americano já é preparado para isso. Automaticamente, quando você vai comprar um fundo de investimento, é sempre bom dar uma dupla checada ali, mas ele geralmente já vai ser domiciliado num paraíso fiscal. E por último, renda fixa, os bonds, que a gente chama, Tá. que também acabam fugindo dessa regra pelo mesmo exemplo do fundo. Então você vai ter um CDB, um bond do JP Morgan, que é emitido, sei lá, em Nassau e o outro nos Estados Unidos, tá? Então esses 3 ativos, fundos, treasuries americanas e bonds, renda fixa no sentido geral, eles estão fora. Resumindo, se você é um cliente conservador, o que você vai comprar? Renda fixa. Você não precisa se preocupar. Se você também for um outro cliente que não quer ficar, tradando, eu quero comprar um fundo em que eu confio, o fundo tá fora. E a questão da Treasury também, né? Então, investidor pessoa física consegue comprar esses 3 produtos tranquilamente. Agora, se você quer começar a diversificar, se você quer começar a investir realmente em bolsa, etc., aí, como eu falei, em tese você deveria ter uma empresa, tá? Ah, tá. Entendi. Tá? Então, por isso que eu falo que a empresa, ela obrigatoriamente não é necessária num primeiro momento, Ah, tá? Porque tem custo. Essa é a parte ruim da empresa, vamos dizer assim, né? Apesar que o custo de uma empresa offshore diminuiu drasticamente nos últimos 5 anos. Antigamente, sei lá, você pagava $5.000 para abrir, $5.000 de manutenção. Hoje você paga, cara, $2.000 para abrir e Caraca. $2.000 de manutenção. Então eu falo que é como se fosse um segurinho de vida bem barato ali que você está pagando, tá? E aí dentro de uma empresa, você pode colocar qualquer coisa lá dentro. Pode colocar outras empresas, você pode colocar barco, carro,
casa, Caramba. ação, Tudo. obra de arte, tudo lá dentro. Até o Jorge pode colocar também? Óbvio, com certeza. Tudo lá dentro. E aí, dentro do seu imposto de renda, fica até mais fácil o controle, porque você Tá. só vai declarar que você tem uma empresa offshore. Claro que essa empresa ela precisa ter um balanço. Quem é que vai fazer esse balanço? Essa empresa, esse contador internacional que você contrata. Vocês Hoje- têm esse contador? Não. Não, nenhuma instituição financeira é habilitada a constituir e fazer manutenção de empresa offshore. Mas todos os bancos eles têm os parceiros ali que acabam indicando, Ah, tá. tá? Cara, abrir empresa offshore assim, é como se você fosse pegar os seus documentos, ir na junta comercial do país, registrar a empresa, pagar as taxas, ele vai te entregar uma papelada com os documentos. É simples assim, tá? Tem empresa offshore hoje que você levanta em 1, 2 dias. Caraca, É rápido? muito rápido. Nossa. Empresa de caixinha que a gente chama, né? É só Nossa, muito a estrutura rápido. tá pronta, você só troca o nome ali, né? Então hoje está muito fácil, muito barato. Os benefícios, então, só voltando, né? Você acaba, cara, abrindo um leque gigantesco, o seu imposto de renda facilita muito. Na questão de blindagem, poxa, também é uma blindagem um pouco, né? Mas não existe colete à prova de bala, né? Assim, pô, abre uma empresa offshore quer dizer que nunca vão travar meu Tô dinheiro lá livre de fora. tudo. Não existe isso. Sim, existe. Sim, se você, pô, for um lava-jato, for, enfim, né? Um político, cara, dever pra banco, os caras vão te caçar lá fora e vão Caraca. travar o seu dinheiro. Mas você vai ter tempo para você respirar e montar a sua estratégia de defesa, né? Vamos dizer assim, né? Não é simplesmente chegar na sua conta e Mas se fosse um bloqueio judicial. um bloqueio judicial, pô, aperta o botão. Todo mundo. E outra, o bloqueio judicial não vai acabar no Brasil, ele continua. Então, assim, salvo se você não mudar de jurisdição, né? O bloqueio continua aqui. Então você vai acabar criando uma camada a mais de proteção, entendeu? Porque é uma empresa. Quem é essa empresa? Até você, né, entender quem é o sócio dela, fica um pouco mais assim. Vamos dizer, mais profissional. Fora que você consegue colocar cláusulas de incomunicabilidade, você consegue colocar diretores, você consegue até antecipar em vida, né, como usufruto através de classe de ação, enfim. Cara, é uma estrutura. Dá pra fazer muita coisa, Dá pra né, fazer cara? muita coisa. Até, como eu falei, até deter empresas do próprio Brasil. Tem cliente que faz isso. Pega uma empresa offshore, coloca como dona da empresa aqui no Brasil. Por quê? Proteção, né? Pô, ele tá com medo de, sei lá, vir algum processo e aí travar o dinheiro dele aqui no Brasil, né? Travar a holding dele, não sei. Então, cara, a empresa lá fora ela vai servir para N finalidades. Seja a sucessão, seja uma proteção, seja uma diversificação de investimento. E aí, claro, é um assunto novo, mas que a gente tá aí para falar sobre, né? Quando é pessoa física, tem algum valor mínimo pra abrir um offshore? Pra Não. investir lá fora? Não... Não, a offshore não é referente a valor, né? Cara, depende, assim, a gente não, né? O mercado fala a partir de $500 mil, tá? Para fechar a conta. Tá. Porque qual que é a conta, né, dos $500 mil? Você vai aplicar na renda fixa hoje que vai pagar 5%. 5% no ano vai dar $25 mil. Aí eu paguei 2 mil ali de custo de empresa, vai me sobrar 23. Pô, tá bacana. Agora, se você montar a mesma empresa com $100 mil, pô, vai corroer todo o seu rendimento, Tá, o faz custo da sentido. companhia. Né? Então não tem valor mínimo. É igual aqui no Brasil. Pá, quando que vale eu montar uma holding patrimonial? Cara, depende. Vamos estudar imóvel. Tem que entender todo o contexto ali, tá? Cara, e país? Vocês que País. indicam o país, como é que funciona isso? Boa pergunta. Voltando para o site do Banco Central. Quais são as jurisdições tradicionais do brasileiro? Caribe e Europa. Caribe é Bahamas, Cayman, Ilhas Virgens Britânicas. Cayman é bem famoso, né, pessoal? Bem famoso. Por que Bahamas e Cayman é super famoso? Porque até o advogado americano pode advogar lá. Ah, tá. E tá no meio do caminho, né? Basicamente é quase um território americano, né? Ilhas Virgens Britânicas, como o próprio nome diz, está debaixo ainda da coroa britânica. Então você tem 3 jurisdições que em tese são seguras. O que você não quer numa jurisdição? Pô, que mude lei a todo ano. Você não quer que tenha um risco de Panama Papers, que vazou informação de
pô, um monte de empresa lá, tanto de gente que usou pro mal, vamos dizer assim, né? Como também, poxa, famílias super tradicionais que acabaram entrando no bolo. Você quer ter uma empresa offshore? Pô, no Brasil ainda, né? O cara joga o seu nome no Google, vai aparecer empresa em Bahamas, vai falar, pô, esse cara é milionário, vão atrás dele, né? Você não quer que isso aconteça, sem sombra de dúvida. Então, o que você está comprando? Você está comprando, em tese, ali a segurança do país, né? Que não vai mudar para Bitcoin a moeda, né? Da ilha. E na Europa, os principais são Luxemburgo, Holanda, que é Países Chama de Baixos, Suíça também, né? Suíça, enfim, esses mais tradicionais. Esses são considerados os países que a gente chama, assim, o caminho das pedras, né? Agora, tem cliente que vem abrir uma empresa via Hong Kong, via Dubai, via Emirados Árabes, assim, nada contra, mas imagina você fazer um processo de sucessão em árabe, Puta, né? Ou então maluco. em chinês. E às vezes, aí tem aquela história, né? Às vezes o cara ele tá na internet, pega um vídeo ali de um cara que tá falando de uma empresa de Hong Kong, e aí conta uma historinha, e aí ele vai, abre a empresa em Hong Kong, cobra 10 vezes mais caro, monta tudo errado, e aí na hora que você pega o contrato pra ver, puta, amigão, tem que refazer tudo. Putz, Então, dor de isso cabeça do acontece, dor de caramba. cabeça do caramba. Porque é Dubai. Toma cuidado, contrata um advogado de confiança. Pô, mas onde eu acho esse advogado de confiança? Pede pro seu amigo que é advogado, todo mundo tem um amigo advogado, pede Todo pro seu mundo. assessor de investimento, pede pro seu banqueiro, alguém vai conhecer alguém de confiança, Tá, com entendi. Que certeza, tá? legal, cara. Essas são as jurisdições que a gente chama, então vamos separar em exóticas e tradicionais, tá? Tá, entendi. Mas no final das contas, o CEP da sua empresa você pode mudar. Então hoje você está em Luxemburgo, você muda para Dubai, de Dubai muda para Bahamas, entendeu? O mais importante, além da jurisdição também, é você entender aonde que você está colocando o seu Seu dinheiro. dinheiro. Porque banco nos Estados Unidos quebra assim, ó, né? Então, como é que funciona a estrutura? Eu, Vitor, sou um brasileiro, Uhum. abro uma empresa em Bahamas. Essa empresa bahamenha vai abrir uma conta em um banco americano. Tá. O seu dinheiro nunca vai para a ilha. O seu dinheiro sempre vai para sua conta americana. Americana. Então vamos voltar aqui o caminho. Você tem uma conta americana, onde o titular é uma empresa em Bahamas e o sócio é um brasileiro. Igual aqui no Brasil, você monta uma holding na junta comercial e o sócio é você. E tem imóvel lá dentro e tem investimento. A diferença é que o CEP saiu de São Paulo para Bahamas. Essa é a estrutura básica. E aí você vai abrir a conta num banco, poxa, pequeno, que você não conhece, ou então num banco da Europa que, poxa, o processo de comunicação é difícil, porque, cara, uma coisa que deu certo no Brasil é sistema bancário, né? Pô, o Pix é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Nossa, Pô, cara. o nosso banking, nossa segurança é incrível. Pô, você pega o Nubank, né? Os bancos brasileiros, no sentido geral, né? O Receitas, próprio Inter enfim, também. Inter, pô, XP, BTG. Cara, acho que o sistema financeiro como É bom, um é todo bom. é bom. É bom. Americano é uma lástima. O Mário Assim, falou lá. meu Deus, assim, Como é que pode, né, cara? O país desse. americano e português. Assim, cara, burocracia a gente herdou de Portugal, porque como os caras são enrolados, e tem muita gente em Portugal morando, né, pela nossa descendência. E o americano, eu já tive gerente do banco americano pedindo fax pra mim, Fax? pra fazer uma transferência. Fax, cara. Ele falou, isso, não, cara? para eu Arcaico autorizar demais. a transferência, eu preciso de um fax. Eu falei, não, você tá de brincadeira, né? Não, eu preciso de um fax. Vai achar um fax. Agora eu descobri, tem no iPhone, né? Você baixa um aplicativo Ah, de é? fax e ele vai via fax, cara. Mas, mano, via DHL, não, você tem que me mandar uma carta. Muito arcaico. Eu faço transferência. Às vezes o cliente ele tem negócio em Hong Kong. Para fazer transferência, o banco de Hong Kong pede um DHL, uma carta original para você mandar para Hong Kong para ele autorizar a transferência. Nossa. Suíça, a mesma coisa. É horrível você trabalhar com um banco gringo. Então, além de você ter dificuldade de comunicação com esse
banco, porque às vezes é um banco que o gerente ele pode até saber falar português, mas aquele portunhol meio, né, que você não vai entender, Difícil de entender. difícil de entender, e se você investir e perder dinheiro, pior ainda, isso eu já escutei. Uma cliente me contou isso, que ela estava investida, enfim, num banco europeu, o banqueiro dela é gringo, e aí foi Covid, mercado desabou, enfim, aquela meleca toda. E aí ela ligava pro banqueiro dela pra tentar entender, pô, me explica por que que tá caindo o mercado. Assim, eu só quero entender o básico, né? Pô, assim, você tá nervoso, cara, o mercado caindo 20, 30%, tá todo mundo à flor da... Assim, Certeza. todo mundo tá entrando em colapso Colapso, ali. né? Imagina você conversar com um gringo, pô, você discutindo por que que o mercado tá caindo, o gringo não sabendo te explicar, você não tá entendendo porque você tá nervoso. Resumo, por que que ela transferiu a conta dela pra mim? Porque ela virou pra mim e falou, Vitor, olha, deu quando ele virou pra mim e falou, olha, você tá perdendo dinheiro porque você não está entendendo o meu inglês, a culpa é sua. Tipo, Falou assim, isso? velho, ele falou isso. Caraca. Aí ela falou, não, agora deu, agora realmente não dá mais para conversar com o cara. O brasileiro, pô, a gente quer ser atendido por brasileiro, entendeu? Pô, questão de WhatsApp, cara, o WhatsApp é só brasileiro que usa. Brasileiro, SMS, Americano não usa. SMS. Lá é SMS. Gratuito, né? Você vai conversar com o seu banqueiro lá de fora, pô, é telefone, você tem que ligar, mandar e-mail, entendeu? Você não vai mandar uma mensagem de texto um WhatsApp pro cara e você acha que ele vai te responder em 1 hora. Amigo, esquece, entendeu? Então, o que eu falo, além de você tomar cuidado com a jurisdição, é escolher o banco que você vai trabalhar. Pô, SVB quebrou ano passado, o banco não quebrou, né? Enfim, teve problema. Sim. A gente, né, na nossa companhia lá, a gente trabalha hoje com a Pershing, que é a maior custodiante do planeta. Os caras têm mais de 53 trilhões de dólares debaixo do guarda-chuva deles. Os caras quebram o mundo. Não, Possível. muda pra Marte aí, porque não tem como, Tem como. não tem como quebrar. O próprio Tesouro Americano deposita dinheiro lá. Então o que eu falo pro cliente é, entenda quem é o seu cofre, porque numa corrida bancária, o que que é a corrida bancária? Imagina que, cara, seu banco quebrou. Eu vou dar o exemplo do SVB que quebrou ano passado. Só relembrando como é que aconteceu, né? O banco ele teve problema lá de tesouraria, ele anunciou de manhã que ia emitir novas ações, o mercado já entendeu que era rombo, que enfim, que eles estavam com um problema ali, né, no caixa para, enfim, para ficar de pé. O mercado abriu já caindo 30, deu meio-dia caindo 50, fechou o dia com menos 90. Assim, o banco não foi a crise, não foi a maior crise da história, mas foi a mais rápida. Porque em 2008 você ainda precisava ir no caixa eletrônico sacar dinheiro. Hoje não, amigão. Hoje é tudo wire transfer, hoje é tudo online. Muito rápido. E aí imagina todos os clientes ao mesmo tempo querendo fazer resgate do banco. Você não consegue. Loucura. Não dá. Eu tinha clientes lá com muito dinheiro na SVB que assim, ele apertava o botão, shutdown, esquece, apagava o sistema. Simplesmente ficava em branco. Ou então ele dava que deu ok na wire transfer e não saiu o dinheiro da conta. Caraca, meu Isso é uma Deus corrida do céu. bancária, cara. Assim, o banco ele não dá conta. Se todo mundo for querer tirar dinheiro ao mesmo tempo, Não o dá banco não vai dar conta de processar todo aquele monte de informação. E aí imagina você ter 1, 2, 3 milhões de dólares lá dentro, cara, e um banco sem dinheiro quebra. Amigão, em um dia a ação do banco cair, sei lá, 70%, 90%, em 2, 3 dias o banco perder metade do patrimônio dele, ele vai quebrar. Vai quebrar. E aí lá tem o FDIC, que é o FGC americano, de até 250 mil dólares, mas é só 250 mil dólares, né? Pô, se você tem 1 milhão de dólares, cara, 750 mil vai pro beleléu. E você vai perder esse dinheiro. Não tem como. É igual a FGC aqui brasileiro, né? Que todo investidor coloca até 250 mil pra, né, fazer aquela proteção para poder investir em banco menor, né? Lá fora funciona da mesma maneira. Mas assim, você vai querer sacar, não vai conseguir, ferrou, essa é a palavra. Tinha muita startup brasileira com dinheiro lá. A sorte não, né? Assim, uma decisão super estratégica do governo americano de socorrer o banco. E aí falou, não, peraí,
né? Ah, os Os caras... caras socorreram, né? Porque aí vira efeito dominó, né? O Signature quebrou, mas assim, é porque você começa a duvidar do sistema financeiro. Você começa a perguntar quem é o próximo banco que vai quebrar, Ah, faz né? sentido. E aí o governo americano socorreu, aí beleza, aliviou. Pô, tudo bem, então agora eu não vou entrar mais em desespero. Mas eu lembro que foi alguma coisa do tipo, tá? Na quarta-feira o banco quebrou, o Fed anunciou que ia socorrer só na segunda. Imagina a sua cabeça, cara. Você é dono de uma startup querendo pagar funcionário. Cara, é dinheiro de funcionário, pra você pagar a folha de pagamento, Meu de Deus. projeto seu. Não é dinheiro. Tudo bem que é ruim dos dois lados, né? Seja patrimônio seu, seja da empresa. Mas, pô, o cara não sabia se ia ter dinheiro pra pagar a empresa dele Ia na quebrar, semana seguinte, cara, ia ia quebrar, quebrar. cara. Porque um banco quebrou, entendeu? Então, cara, você precisa saber em qual banco que você tá abrindo, né? Pô, se você, né, tá dentro de uma instituição sólida e você conseguir falar com o seu banqueiro. Cara, é igual o médico, de novo do exemplo do médico, né? Pô, uma coisa é falar com o médico americano, outra coisa é falar com o médico brasileiro. Pá, a gente prefere falar com o médico Médico brasileiro, brasileiro. obviamente, Com né, cara? certeza. Obviamente. Ah, que loucura, hein, cara? E É. tem muitas coisas que envolvem isso, né? Total, tem Que assim, isso, cara. Nunca, mas não imaginei que que é tão abrangente assim, não, cara. E assim, antes era para multimilionário. Hoje não. Hoje você consegue começar a É montar mais essas estruturas acessível de já. Que maneira mais legal, acessível, cara. Que cara. legal. E E tem como... muita gente indo pra offshore, né? Mas muito, mas muito, Bastante empresas, investidores, muito, né? E tem pessoas muita. fazendo bom trabalho também com isso. E não é o dólar a 6,10, 6,20 que tá Ah, segurando, não. não, nem vai segurar também não, O cara. cara tá. Assim, eu acho loucura você vender casa, vender empresa. Isso não. O Brasil é totalmente Seu diferente dos patrimônio, anos assim. 90, isso não existe. Pô, a gente é uma potência global. Você pega, pô. Vamos pegar alguns cases assim, né? Pô, JBS. Cara, a maior empresa, a maior indústria de alimentos do mundo ultrapassou a Nestlé. Cara, a receita em dólar. Marfrig, maior exportadora de proteína in natura do planeta. Os bancos, cara, os bancos mais rentáveis do mundo. Pô, Embraer, a Mage, cara, tudo que é commodity, tudo que é. Pô, a gente é uma baita potência. Máquina. Mas tem a parte política. Pô, bizarro, o presidente bateu a cabeça, tava numa cirurgia e a bolsa subiu e o dólar E despencou aqui influencia muito, por né, causa, cara? porque o presidente bateu a Influencia cabeça. muito aqui, cara. Eu, Como é que eu, pode? eu acho isso, assim, eu tenho medo disso, eu acho isso muito estranho. Pô, o dólar cair porque o presidente fez uma cirurgia, cara, que é isso? Você tá... Não faz sentido nenhum, né, Cara, não cara? faz sentido nenhum. Assim, e a economia? Assim, dane-se a economia, né? Não tem Assim, nada, pô, não só tem, uma... Pô, o presidente bota a cabeça que é. muda tudo, cara. Então, no final das contas, quem é que balança é o Brasil, não é o dólar. A gente sempre fala, o dólar tá balançando. Não, Não, amigão. Brasil. Quem é que tá balançando O é a dólar gente. tá lá, cara. O dólar tá O lá, dólar é o resto do bonitinho, mundo, nada cara. aconteceu com ele. E com a volta do Trump agora, cara? O que você acha do mercado americano aí? Você acha que vai dar um boom? Vai dar um gás aí? Cara, assim, o Trump ele tem a tendência protecionista dele, Uhum. consequentemente vai aumentar a lucratividade das empresas americanas. Só que, pô, você tem guerra acontecendo, pô, o Putin comentou que vai fazer, tá aberto a falar com o Trump para acabar a guerra, mas se o cara não acabar a guerra? Você tem uma China que tá precisando remodelar o modelo econômico ali Então, assim, o mundo tá mais arriscado. Você acha que é uma incerteza ainda o governo Trump? Nossa. Não é que é incerteza o governo Trump. O mundo inteiro. É uma incerteza, né? O Tá, mundo faz inteiro é sentido. uma incerteza. Você tem um problema na Europa com imigração, Uhum. com extrema-direita. E quando você tem um mundo arriscado, né, com esse nível de volatilidade, o que o investidor quer? De novo, volta para dólar. Pô, e com taxa de Segurança, juros né? americana a esses níveis, o dinheiro tá indo todo para lá. Faz sentido, cara. Verdade. Não faz sentido. Bom, não é que não faz sentido o dinheiro vir para cá, né? Mas é que o mundo, às vezes, ele é um pouco injusto, né? O dinheiro tá aqui, mas é por especulação. Quando que o dinheiro tá na mão de quem? Dos grandes gestores, Sim. dos grandes hedge funds, dos grandes fundos soberanos. O Brasil tá barato, ele manda dinheiro pro Brasil. Ganha dinheiro no Brasil, China tá barato, porra, vamos pra China. Saiu da China, vai pra Índia, da Índia vai pro México. Então, cara, não necessariamente o Brasil ele vai mal ou bem também só por uma questão interna nossa, né? O mundo também Tá uma influencia incerteza, muito. influencia. Total. Você acha que o dólar pode subir mais? Aí é a pergunta do milhão, né?
Aí é melhor você ganhar na Mega... Mais fácil ganhar na Mega É. Sena do que acertar, né, cara? Não sei não, hein, cara. Não, assim, cara, não dá pra falar. Aí acho que é qualquer economista, sei lá, cara do mercado financeiro que quer tentar acertar dólar, a gente fala que é pedir pra ser mandado embora, né? Claro que você tem as projeções, mas assim, pô, toda projeção muda todo pra mês. caramba, tá doido. Então, se vai cair, Então, pra se nós, vai subir, brasileiros, investidores, então, dolarize um pouco a sua carteira, pelo menos, né, pô, cara? dolariza pouco não, dolariza muito. É, pelo menos 20%. É isso aí, acho que 20% pra começar É isso aí. é um valor Cara, bom. que podcast sensacional. Obrigado, Você abriu valeu. muito minha cabeça. Muito bom mesmo. Você foi um Valeu. cara que conseguiu explicar muito bem como significa offshore, tudo que envolve isso. Cara, foi muito bom mesmo, cara. Legal, legal. Prazer. Obrigadão a sua participação. Até a Pra próxima. fechar, É, fechar, boa. quero que você mande um recadinho aí pras pessoas que querem começar a investir, tá se arriscando no mundo dos investimentos. Um recadinho positivo aí pros jovens que tá começando nesse mundo dos investimentos, cara. Cara, esquece Bitcoin, NFT, tô brincando. Que isso, não, cara? Tô Eu ia zoando, tô cancelado zoando. aqui. Não, vai ser cancelado mesmo. Que isso, tô brincando. Putz, eu fui num outro podcast do Eu Me Banco lá, Recentemente, né? um amigo É, nosso. os caras fizeram a mesma pergunta. Pô, o que você indica? Cara, é ler. Assim, pô, estudar. Não tem... Eu falo que eu pareço minha avó, né? Falando isso, né? Mas cara, lê um jornal, assim, pô, entende o que tá acontecendo na economia, né? Não vai Estude, com né? um amigo do vizinho, assim, o que você mais escuta? Ah, o meu amigo ou o meu tio do churrasco falou, ou o Uber me deu uma dica. Pô, Para com cara, isso. no momento que chegou no tio do churrasco, já foi. Então, cara, estuda por você mesmo, fonte confiável de informação. Pô, tem muita coisa boa na internet, né? Tem muito curso gratuito, entra no site da Ambima, cara, tudo de graça lá dentro. Na CVM, acho que tem muita informação, cara, de qualidade pra você, pô, entender pelo menos o básico, entender pelo menos o que é uma Selic, né? E até o próprio Roxo, né? Uma vez ele comentou isso, né? Tomar cuidado com essas coisas de day trade, tipo, meu, ele usou uma frase, isso eu nunca esqueço. Ele falou uma vez, cara, day trade é cemitério de malandro, assim, porque, cara, você fica, porra, tigrinho, você cair em pirâmide, cara, duvida. Tá pagando 3, 4%, velho? Duvida, né, cara? Duvida, Abre o entendeu? olho. Abre o olho. Acho que esse é o recado, bem genericão, mas... Você não tem indica muito o algum que falar. livro que você gosta, assim, pra começar a investir, que te ajudou muito? Cara, eu vou dar 2 livros de empreendedorismo. Vamos deixar aqui embaixo na seção do vídeo também pra galera ver. Tá, eu vou dar 2 livros de empreendedorismo, tá? Não é de finanças. Não é puxando sardinha pra XP, mas o livro do Guilherme Benchimol eu Esse acho eu já li, incrível. esse cara é top Sonho demais. Grande. Cara, assim, Admiro muito ele. a cultura que ele cria dentro da empresa, como ele criou a empresa, pô, os perrengues que ele passou, cara, eu acho que é um baita aprendizado de empreendedorismo. E tem um outro livro que eu gosto bastante também, que é... Oh, troquei os nomes. O do Guilherme é o Na Raça, e o outro livro é o Sonho Grande, que é justamente do Leme, do Sucupira, como eles construíram a Americanas, a Ambev, como foi o modelo de compra, a cultura da Ambev que eles colocam lá dentro. Pô, assim, eles contam umas histórias. O livro do Guilherme conta muita história dele, e o livro também do Sucupira ali, do Lehman, conta também muita história real da empresa. Então, eu acho que, cara, são 2 livros de empreendedorismo, assim, pra aprender demais, cara. De novo, skin the game, assim, você aprende, cara, a cultura da empresa. E por que as empresas estão nesse patamar. Ah, show de bola. Irmão, Boa. obrigadão pela sua participação. Obrigado a você. Espero que vocês tenham gostado. Vambora. Abraço, fiquem com Até a Deus. Tchau, tchau.